Bem-vindos ao quarto episódio do nosso ITS-Cast. Hoje eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado, Paulo Pimentel, meu sócio, e a gente vai ter a honra de bater um papo com uma grande referência do direito previdenciário do país, ele que mudou o cenário da advocacia previdenciária pernambucana, e a gente vai iniciar nessa área do Prev com ele, o grande Elmir Reis. Obrigado, amigo, por participar aqui com a gente. Prazer, Luquinhas, prazer, Paulinho. Ele que, pra mim, antes de começar a passar a bola, na minha opinião, é um dos maiores empreendedores que eu conheço. Verdade. Tá? Ele é um empresário da área jurídica. Eu acho que esse pensamento aí, sempre trabalhou com essa história de Elmir desde o início, apesar de que a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas desde o início, apesar de entender muito e fazer muito o operacional, até porque Elmir não tem parente na área, ele vai até expor, e que ele batia o escanteio e corria para cabecear. Então ele entendeu todo o operacional desde cedo, mas à medida também que ele foi crescendo, precisando de braço, ele entendeu o jogo do empreendedorismo. Almir, meu irmão, que satisfação estar aqui conversando com você. Rapaz, eu tô feliz demais. Tô me achando até bonito ali no vídeo. É a luz. Eu acho que a luz tá ajudando aqui. Muito obrigado aqui na produção. Tudo bom, Luquinhas? Tudo bom, Paulinho? Uma grande honra poder aqui compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Não é nem metade do que eventualmente eles estão dizendo aí. Eles deram uma aumentada legal, mas de alguma forma espero poder contribuir, inspirar aí outras pessoas, outros colegas, para que consigam alcançar o sucesso que tanto almejam. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos bater um papo longo aqui. Tô às ordens. Obrigado. A honra, na verdade, é toda nossa. Bruno Tibúrcio, né, já tinha me falado de Elmir há muito tempo atrás, de um curso de empreendedorismo. Bruno não vale nada, mas eu amo ele. É, né? Um abraço aí, Brunão, se você vier a ver, né? E ele tinha dito, porra, Lucas, tu precisa conhecer um advogado daqui, né, que é Elmir. E aí ele fez a ponte muito tempo atrás do Bachef, sei lá, exatamente uns 4 anos atrás. Exatamente. E aí, enfim, ali eu disse, meu irmão, esse cara é completamente diferenciado. Né? Eu nunca vi uma história de verdade tão bonita, assim, o teu amadurecimento ainda é muito novo. Óbvio, você teve lá o teu pequeno, que hoje já tá enorme. Né? Tá na faculdade já. Vai. Tá no terceiro período. Inclusive tá lá estagiando com o Bruno Tibúrcio e com o Renato Saraiva. Que massa, velho. Iniciou essa semana lá. Deve estar aperreando um pouco, Fernandinho. Deve estar no trabalho danado, mas tudo bem. Mas escuta aí, Almir, como foi, porra, assim, o teu início, né? Você não tinha ninguém na família que era advogado, né? E aí Na verdade é o seguinte, eu jamais imaginei ser advogado na vida. Massa. E eu lembro que na época de colégio ainda, chega no terceiro ano, você tem que escolher, né? Humanas, exatas ou saúde. Eu estava ali no colégio do Contato Centro. E eu era tão indeciso com o que ia fazer, que eventualmente frequentava, minha camisa era azul, que era de exatas na época, mas eu era da sala de humanas, que era o terceiro A do Contato Centro. Então eu assistia metade nas exatas, metade na parte de humanas, que sempre gostei muito da parte exatas, sempre fui ali de alguma forma, tinha um conhecimento privilegiado, sobretudo na parte de matemática, mas vi ali, talvez mais para frente, eu me encontrando no mercado muito mais na carreira de humanas, numa carreira voltada para humanas, do que propriamente para exatas. Mas assim, eu tinha ainda essa dúvida ali fundada durante o terceiro ano. E aí só um pequeno reparo, apesar de nunca ter atuado junto com ele, o meu pai é advogado, mas assim, é de uma geração completamente diferente da nossa. Meu pai tem hoje 87 anos de idade. Que legal. É lá de 1935, e assim, eu tenho um perfil completamente diferente, tanto é que eventualmente amo meu pai, sou apaixonado por ele. Hoje ele tá passando por um momento difícil de saúde, a cabeça tá boa, mas o físico foi embora, então infelizmente ele tá em cima de uma cama, tá ali no home care. Espero que ele possa nos ouvir hoje aqui, pai. Certeza. Pai, te amo, sei que sua cabeça tá maravilhosa. Apesar de a gente nunca ter advogado junto, nunca ter feito tanta coisa junto na advocacia, sem dúvida alguma, o senhor me inspirou em algumas situações, em outras eu aprendi com o senhor pra fazer diferente. Normal, né, amigo? Normal. Aprendi pra dizer que não posso fazer, não posso fazer nunca na minha vida. Ainda bem que a gente tem essas pessoas como Exatamente. referência. Eu tenho meu pai, Paulo Melo, Paulo Rossi. E aqui tem história pra contar de Paulo Rossi. Mas minha grande inspiração sempre foi minha mãe. Minha mãe era professora da rede municipal e da rede estadual. Tinha ali trabalho durante os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Saía de casa 7 da manhã e chegava 11 da noite. Ensinava ali na escola Alfredo Freire, que fica ali em Água Fria, e no Antônio Heráclito, que fica ali, acho que é Água Fria ou Arruda. Então, assim, minha mãe sempre foi minha grande inspiração. E talvez eu tenha caminhado um pouco para a docência, e assim, hoje eu dou aula em algumas instituições, talvez ali inspirado por ela, que sempre foi a pessoa que eu tive ali como meta. Se eu fosse igual a ela em um momento da vida, eu estaria feliz. Então,
além de advogado, hoje eu tenho o prazer de dar aula em algumas instituições. Queria ter mais tempo para poder me dedicar um pouco mais a isso, mas a gente vai conversando e vai contando aqui um pouquinho da nossa trajetória, como é que a gente chegou até aqui. Sem dúvida, ele tem muito orgulho de você, né? Pela tua trajetória. O cara levou todo mundo para Harvard, depois para Itália. E um ponto em comum, né? Perceba que diversos entrevistados aqui têm a mãe pedagoga. Não sei se você percebeu. Pedro, Débora. Então, isso, de certa maneira, acho que influencia também na carreira, né? Essa aptidão, essa exigência talvez maior da tua mãe em relação ao estudo, esse valor que você enxergava ela como uma verdadeira batalhadora, trabalhando 3 turnos, depois você fez mais ou menos a mesma coisa. Ainda faz, na verdade. Cara, muita gente é engraçado, porque muita gente me acompanha em rede social e fica brincando, Almi viaja demais, Almi faz isso, Almi faz aquilo. Eu nunca viajei na minha vida pra não levar trabalho junto. Nunca. Eu posso esquecer qualquer coisa, minha necessaire, o perfume, o desodorante e tal, mas o meu... Desodorante é foda. Não, mas eu posso esquecer... Não, mas ele esquece, mas rouba lá. Eu posso esquecer tudo, mas meu computador vai junto, porque é o seguinte... E livro de previdenciário. É livro. Só um parêntese. A gente na Copa do Mundo, né? Foi pra Copa do Mundo, algumas pessoas já devem ter acompanhado. E, tipo, às vezes você só podia levar uma mala de mão, a gente foi pra Maldivas, de repente a Almi inventa de levar um livro de direito previdenciário. Que é um estrambolho, né? Gigante, esse amigo. Pra que tu vai levar? Deixa eu levar uma roupa, não leva nada. Livro. Mas sabe o que é? É que meus amigos estão ricos já aqui, com a vida resolvida. Almi é um simples e humilde advogado, atuante mesmo, e o prévio é interessante, porque assim, muda praticamente todos os dias. É verdade. Todo dia tem andanada numa portaria nova, todo dia tem andanada numa instrução nova. Quando não é uma portaria, quando não é uma instrução, é o decreto. Quando não é o decreto, tem um entendimento da jurisprudência que oscila. Então, assim, o prévio, que é a minha área de atuação, é muito ampla. Então, assim, você não para de estudar nunca. É bacana, é muito bom e tal. Pô, é arretado. O prévio mudou minha vida, literalmente, assim, em todos os sentidos. Eu sou uma pessoa antes do prévio e outra pessoa completamente diferente depois do prévio. Mas exige um bocadinho na ponta. Então, aquele que eventualmente entra no mercado focado só em dinheiro, que eventualmente ali não tá buscando se atualizar, não tá antenado com as modificações. E essa é uma crítica que eu fazia a meu pai. Quando eu vi advogando, eu disse, pai, o senhor já tá aqui em 2010 e o senhor eventualmente não faz curso, isso e aquilo, e tudo. O senhor vai ficar pelo caminho. Ele, que nada, rapaz, o direito não muda não, é uma coisa só. É a mesma doutrinadora lá de trás e tal, e veio o código 2015 e eu vi ele com 73 ainda, entendeu? Eu disse, pai, o senhor vai ter que eventualmente, então... Essa pessoa que acha que sabe tudo, e não era o caso dele especificamente não, mas assim, de alguma forma eu deixo aí essa pulguinha atrás da orelha. No direito, nunca imagine que você atingiu o ápice, que você não precisa mais de absolutamente nada. O direito é extremamente mutável em várias situações. Quando não muda a lei, muda a interpretação que se dá àquela legislação. Então, se você não estiver ali antenado, fazendo cursos o tempo todo, se você não estiver acompanhando como está pensando a jurisprudência, como está pensando aquele magistrado que vai julgar a tua situação, se não tiver network, tiver relações interpessoais, você provavelmente vai ter um limitador. Você vai ficar pelo caminho. Então, é algum dos pontos que eu quero trazer com mais propriedade ao longo da nossa gravação de hoje. Massa. Me diz uma coisa. Você, assim como eu, tudo bem que você teve seu pai até como inspiração, operador do direito, mas, de certa forma, você empreendeu também sozinho, né? Eu nunca advoguei com meu pai, e assim, a gente nunca atuou junto. Me diz assim, qual foi o maior desafio? Evidentemente, você tinha uma grande inspiração e um grande porquê naquele momento, que era Nandinho, né, seu filho. Mas, assim, o que na verdade, que você encontrou como armas possíveis para poder chegar onde você chegou agora? Até porque, só pegando o teu gancho e complementando, naquela época, lá atrás, o direito previdenciário era encarado como o patinho feio da advocacia. Vamos falar agora, assim. Com rede e hoje, social, pelo contrário, acho que vocês, e você teve um papel preponderante nisso, mudou. Hoje talvez seja a área mais atrativa para o jovem advogado, é o que todo mundo gosta, tá na moda, enfim. Acho que mais, inclusive, bem mais, na verdade, do que o tributário. Sim. Porque o tributário, às vezes, você tem tantas barreiras para você conseguir monetizar, porque não é só o conhecimento tributário, você tem que estar bem relacionado com empresários. Tem que ter empresa no você lugar. Tem que entender muito de direito empresarial, civil, contabilidade. Então, já no prévio, eu acho que você tem muito mais armas para começar. Cara, eu vou contar uma história que eu nunca contei em canto nenhum, que é uma história engraçada, que graças a essa história é onde eu tô aqui, né? Eu tava no segundo período de faculdade
E meu pai sempre teve o sonho, ele tem uma rádio comunitária na Ilha Tamaracá, que é uma praia aqui perto aqui do Recife, né? Dá o quê? 55 quilômetros mais ou menos. E meu pai tem uma veia política assodada. Meu avô foi prefeito da cidade natal do meu pai, que é Floriano, no Piauí. Minha família tem uma ligação política muito forte até hoje lá. Meu pai tinha fazenda lá perto. Lá em Floriano. Bem pertinho. Então, Geralmente. Deve ser frio lá. Então, meu pai chegou a ser deputado estadual pelo Piauí na época da ditadura ali. Então, assim, ele tem uma veia política assodada. Mas ele se apaixonou por Itamaracá na década de 80 e ele sempre sonhou em ser prefeito da cidade. Sempre teve esse sonho ali engatilhado. Então, sempre participou da política lá de Itamaracá, aquela coisa toda. E a gente, enquanto filho, era obrigado a seguir religiosamente, tanto meu pai como minha mãe. Então, assim, quando eu falo que fui pro cinema pela primeira vez com 15 ou 16 anos de idade, o pessoal pensa que é brincadeira, mas é verdade, porque toda sexta-feira à noite, saía do Nossa Senhora de Lourdes, que é onde eu estudava. Eu estudei lá também. Também, né? Saía do Nossa Senhora de Lourdes, ali antes ali na Rosa e Silva. Antes de eu ir pro Damas, eu estudei no Norte. A gente era obrigado a ir pra Itamaracá. Então, assim, minha vida social era o seguinte: de segunda a sexta-feira à tarde, era frequentando o colégio, e quando chegava à noite, que eu chegava em casa, já tava pronto ali. Eu acho que o último carro que ele teve nessa época era um Santana Verde. A gente tinha que seguir obrigatoriamente com ele, não tinha opção de ficar, porque todo mundo ia pra lá. Então, eu peguei um abuso, assim, da conjuntura, do contexto, porque é o seguinte: você ser obrigado a ir pra aquele mesmo canto, no inverno, no verão, em todas as datas. E quando eu fiz ali de 15 para 16, eu pude começar a ficar sozinho. Eu disse, pô, não vou mais não. Vou ficando por aqui, tal. E aí, meu pai, cada vez mais envolvido com a política. Lá em Itamaracá, envolvido com a política, isso e aquilo, você prefeito, na eleição de 2004. Ele tinha um partido, e para ter maioria no partido lá no diretório, ele filiou a família todinha no partido, né? Então, assim, era filiado meu pai, minha mãe, papagaio, periquito, cachorro, eu, minhas irmãs todas, minha avó também era filiada ao partido, para a gente ter a maioria lá na direção e ele poder ali exercer de forma democrática, né? Ali, de forma democrática, sempre com o apoio da maioria, a direção partidária. Aconteceu, eu não lembro exatamente qual foi o problema que ele teve lá em Itamaracá, que ele não pôde ser candidato. Não podia ser candidato, aquela coisa toda e tal, e meu nome é igual ao dele, né? Aí ele disse, olha, meu filho, veja, eu não vou poder ser candidato, mas seu nome é igual ao meu, então é você que eventualmente vai disputar no meu lugar. Eu disse, eu, pai? Eu tenho disputar, pai, eu tenho 17 anos de idade, agora como é que eu vou disputar alguma coisa aqui? Ele, não se preocupe, rapaz, não se preocupe com nada, eu sou muito querido aqui na cidade, não sei o quê, aquela coisa toda, tal, seu nome é igual, eu não tô lhe ajudando, pagando sua faculdade, não sei o quê, tal, não lhe ajudo, tá, você tem que me ajudar também, né? Eu disse, mas pai, eu não posso, eu tô começando agora a minha vida e isso e aquilo e tudo mais e tal. Não, você não pode fazer isso comigo, uma desfeita dessa, vai ser muito ruim pra mim. Ele me colocou pra disputar um mandato eletivo em Itamaracá, isso em 2004. E assim, eu não tinha, logicamente, experiência nenhuma, não tinha como dizer não ali na época lá, e disputei, fui pra disputa, e faltando uma semana para as eleições, teve um negócio que era muita cachorrada, eleição em cidade pequena, é confusão pra caramba, né? E aí eu lembro de um fato até hoje engraçado que tem a ver com direito já. Faltando uma semana para as eleições, ou 10 dias para as eleições, o juiz de direito lá de Itamaracá entendeu que cada chapa tinha registrado um homem a mais do que uma mulher nas coligações, né? E a gente era obrigado a tirar um homem da chapa para colocar uma mulher no lugar, né? Faltando 10 dias para a eleição, ninguém conseguia mais colocar candidato, né? E aí, nesse vai pra lá, vai pra cá, meu pai era o presidente da coligação. Ele não foi o candidato, mas era o presidente da coligação proporcional. Aí meu pai disse, quem vai ter que tirar é do outro partido, eu não vou tirar ninguém do meu não. Aí outro partido disse que não tirava, aí meu pai disse que tirou na sorte. Mamãe mandou eu escolher esse daqui e excluiu lá um candidato da coligação. Quando excluiu um candidato da coligação, ele era um candidato forte, assim, com potenciais na época de ser eleito. Então, tinham 3 ou 4, era um dos 3 ou 4, e provavelmente o partido faria dois candidatos nesse momento, né? Meu pai cortou justamente um que eventualmente o nome dele era Mozinho, pra tu ter ideia de como é a eleição em cidade pequena. Era Mozinho o nome dele, só que o nome era completamente diferente. Não sei se era Edivaldo, João, eu não lembro porque eu não tinha tanto contato assim. Nessa história que ele cortou o candidato, Paulinho, isso gerou uma rebelião assim completa, porque é o seguinte, acharam que ele tinha cortado pra me beneficiar. Então, ele fez pra beneficiar o filho dele, porque aí se não sei o que tal. Resumindo, meu pai não tava nem dentro ele tava em Recife, eu na época em Itamaracá,
cá. Aí nesse vai pra lá, vai pra cá, expulsaram a gente da coligação. Então a gente foi expulso da coligação, faltando... Meu irmão, confusão grande, assim, não sei o que e tal. E hoje é engraçado, porque eu vou chegar até aqui, mas resumindo, gerou um mal-estar danado. A gente apoiava um candidato, depois teve que mudar pro outro, porque foi expulso por conta da conjuntura. E terminou que na época a gente perdeu por, sei lá, 30 votos, 31. Por conta de 30 ou 31 votos, não fez 2 candidatos e eventualmente perdeu a eleição. Mas quando perdeu a eleição, teve um desafio, assim, que foi bem interessante. Porque na época minha família já não vinha não vinha realmente equilibrada financeiramente. E para poder fazer a campanha, para poder fazer alguma coisa, para ter recursos, na época tinha conta universitária. Lembra conta universitária? No Banco do Brasil, né? Todos os bancos tinham. Cartãozinho laranjinha. Eu não contei isso pra ninguém. Mas tinha conta universitária, né? E aí, como a gente não tinha dinheiro para eventualmente, era realmente franciscana mesmo, não tinha o que fazer. Eu disse, eu já sei. Eu vou abrir uma conta que tem direito a cheque especial e a cartão de crédito em cada um desses bancos, uso o limite ali, eventualmente, na campanha, e depois eu dou um jeito, eventualmente, de pagar. Só que eu tava na faculdade, não tinha renda absolutamente nenhuma e tal, e fiz tudo isso. Consumi o limite do cheque especial, pagar gasolina, cartão de crédito, botava isso, botava aquilo e tal. Acabou a eleição. Quando perde, ainda que por uma diferença, faltaram poucos votos para fazer 2 candidatos, eu termino ali de alguma forma derrotado naquele momento eleitoral e com a dívida absurda que eventualmente não teria condições de pagar em momento algum, porque é o seguinte, naquela época, acho que juros de cheque especial e de cartão de crédito era uma bola de neve assim, Paulinho, sei lá, de um mês para outro aumentava 15%, 12%, 20% e tal. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, quando terminou, no pós-eleição lá, eu não comento muito, eu não cito muito esse fato, porque é o seguinte, foi uma situação que foi ali inusitada, que assim, para mim não é um marco muito grande da minha vida, porque foi uma situação que eu fui cumprir por meu pai, né? Terminou o que ele pediu, eu tive que eventualmente cumprir. Mas eu terminei ali a eleição, devendo ali, brincando ali, sei lá, 13 ou 14 mil reais brincando, porque naquela época. 2004, isso era dinheiro, né? Naquela época, 13 ou 14 mil reais devendo já. Não, fez e 50 ainda, mil hoje, né? E ainda fiquei sabendo, logo depois da eleição, que ia ser pai também, né? Que ia ser pai. Aí eu disse, caramba, velho, veja, segundo período de faculdade, já tô devendo aqui quase 15 mil reais. E quando eu disse que você pai ainda, e minha família já não vinha estruturada nessa época, já vinha numa situação, já teve muito bem lá em casa, mas vinha numa situação realmente de decadência financeira nessa época. Eu disse, caramba, a casa caiu completa. Então eu vou ter que me virar de alguma forma para que as coisas aconteçam de forma precoce. Então talvez aí o que tenha desencadeado para a Almir eventualmente poder correr atrás foi por ter apanhado muito cedo, sobretudo Fernandinho, especialmente Fernandinho, quando a gente descobriu descobri que ia ser pai, aquela coisa toda. Tinha perdido um amigo recentemente, Fernandinho leva o nome dele, Luiz Fernando, meu melhor amigo, que era meu vizinho de prédio, ele faleceu nesse ano, em 2004, a vítima de um acidente que eu até ia pro local também, a gente ia para uma festa em João Pessoa, era muito comum na época de Recife, o pessoal ir pra balada em João Pessoa, nas quintas-feiras à noite, voltar, né? E depois voltar e tudo mais e tal, e numa dessa, esse meu amigo foi, Luiz Fernando, e na volta, infelizmente, quem vinha dirigindo, que era Tiago, que era outro amigo nosso, bateu com um carro ali voltando, acho que foi em Caporã. Fernando falece nessa batida, Tiago também falece, Breno sobreviveu, Antônio sobreviveu também. E eu perdi talvez minha base, minha referência. A pessoa que andava comigo 18 horas por dia, 20 horas por dia aproximadamente, meu vizinho e tal. Então, assim, pra mim foi um baque. E quando eu fiquei sabendo, eu homenageei Luiz Fernando, que era esse grande amigo que eu tive, que certamente me acompanha até hoje. Tenho certeza que ele me protege em todas as situações. Queria muito que ele estivesse aqui hoje ainda, porque é o seguinte, ele era um cara muito agregador e estaria certamente muito, muito bem de vida. Mas, assim, minha vida começa numa situação como essa. Uma disputa que eu não tinha nada a ver com a disputa. Fui ali pra cumprir uma situação e saí pior do que tava. Porque eventualmente, caramba, vou ser pai aí nessa conjuntura e tô devendo não sei quanto aqui. E pra sair disso, como é que eu fiz? Eu disse, caramba, eu vou ter que eventualmente focar não em aprender durante a faculdade, mas em ganhar dinheiro durante a faculdade para poder suprir tudo isso. E aí foi que começou a ideia de eventualmente focar em seleções de estágio que pagassem bem. Como o direito não estava tão em evidência como está atualmente, eu acho que minha OAB de 2008 a 27,
A gente tá em 60 mil já agora, 15 anos depois, né? Então, assim, se eu levei aí talvez 75 anos para construir 27 mil inscrições, em 15, eventualmente, eu mais do que dobrei o número de inscritos. Então, assim, não tinha essa quantidade toda de faculdades que a gente tem hoje aqui, não só em Recife, não só em Pernambuco, como no Brasil todo. Mas aí eu tive a ideia de começar a focar em estágios que davam dinheiro, que eventualmente ia me dar uma garantia. E na época, quem pagava bem não eram os escritórios, quem pagava bem eram os órgãos públicos. Sim. Então chegava a ter seleção de estágio para pagar 2 salários mínimos. Da época, Caramba. vigente, né? Vigente na época. E aí o que é que eu fiz ali? Eu disse, pô, tem seleção, paga bem, eu vou fazer. E eu lembro que a primeira seleção de estágio que eu fiz, é engraçado isso, foi para o INSS. E assim, eu nunca imaginei em trabalhar com isso, mas era o que tinha naquele momento, segundo período de faculdade, na seleção de estágio e tudo mais, eu disse, pô, eu vou aqui, né? Só que era a partir do 5º período, só essa seleção de estágio. Não podia no 2º, né? Eu disse, pô, vou fazer e tal, isso deixa que Deus quiser. Vai que quando eventualmente chama, eu tô no 5º período já. Aí fiz a seleção de estágio. Era naquele prédio da gerência executiva lá do INSS, que no mesmo local até hoje, né? Mário Melo. E coincidentemente, quem aplicou a prova foi Juliana Maia, que eu não conhecia à época. E Juliana Maia, tão somente hoje, foi minha madrinha de casamento, é a esposa de Eliseu Leite, que é... Que é na frente que ali, mundo o pequeno. escritório de Eliseu. Mundo pequeno. Eu não conhecia, eu não peraí. conhecia Eliseu nessa época. Juliana tinha mais ou menos que idade? Né? Juliana deve ter uns 4 ou 5 anos a mais do que eu, aproximadamente. Uns certo. 4 ou 5 anos a mais. Eu acho que ela era recém-formada, tinha acabado de ingressar na AGU, tinha 1, 2 anos de AGU aproximadamente, e estava aplicando a prova. Mas eu lembro muito dela, porque assim, a prova era aberta, e assim, eu conto sempre essa história, eu sempre conto. Eu estava no 2º período, nunca tinha pago direito administrativo, nada, nem tinha pago constitucional completo, e era disserte sobre os princípios constitucionais da administração pública. Quando eu vi uma questão só, prova aberta, eu disse, bicho, como é que eu vou dissertar sobre isso aqui se eu não sei nem quais são os princípios, entendeu? Então como é que eu vou fazer aqui, entendeu? Imagina tu pegar uma prova aberta e disserte sobre alguma coisa que você não sabe nem o que é. E eu tentei imaginar. E não tinha chat GPT na época? Não tinha nada, não tinha consulta, não tinha nada. Era uma folha ali daquele papel que vem listradinho, esqueci agora. Mas assim, não tinha nada. E aí eu não sei como, eu não sei se teve muito ponto de corte, isso aqui eu passei. Caramba. Eu fui chamado e quando eu fui aprovado, que eu fui lá prestar a documentação, já era 3º período, eu disse, olha, eu só tenho um problema, eu sou 3º período e tudo mais. Ela, não, você não passou e tal, e relevaram e me aceitaram. Então, minha história com a advocacia previdenciária termina começando no foco em dinheiro e não em aprendizado. Isso está errado, eu não recomendo isso para absolutamente ninguém. Mas era o que você tinha, irmão. Mas era a minha situação na época. Lembra que eu comecei já devendo por conta de uma situação que eu não tinha nada a ver, fui parar lá e... Amigo, tive filho agora e tive filho agora estruturado. Imagina você totalmente eu desestruturado na época. Eu acho que, na verdade, o salário mínimo era R$240, R$260. Era assim, era bem pouquinho, mas assim, pra mim era muita coisa. Já é porque eu podia comprar, podia fazer alguma coisa. Fralda, né? Uma fralda, um negócio, outro e tal. Então, assim, foi realmente desafiador. Mas, assim, em termos de aprendizado, é impressionante. Eu conheço, até hoje mantenho um contato, com grande parte das pessoas que eu conheci lá, há 20 anos atrás, nesse primeiro estágio. Depois que eu comecei a entender como era o jogo, como é que funcionava e tal, e aí eu pude parar e pensar, agora eu vou focar no que eventualmente paga bem, no que eventualmente paga melhor para que eu possa ali me sobressair. E comecei a focar nas seleções de estágio que pagavam bem. E assim, onde pagavam 1 salário e meio, 2 salários, eu estava sempre lá. Independente do período... Independente do período, eu tava lá era sempre concorrente. E tinha uma galera que concorria sempre nessa época, que eventualmente fazia muitas seleções juntos também. Então, assim, eu mantenho um contato com boa parte dessas pessoas até hoje. É impressionante. Eu reconectei um dia desses, na época da eleição do OAB, com a Adriana Crisóstomo, que foi minha contemporânea de estágio. Hoje ela é procuradora do Estado. A gente foi estagiário junto no Ministério Público Federal. Que era a seleção de estágio mais complicada que a gente tinha à época. Era uma novela, uma confusão danada. Mas, assim, foi contemporâneo e terminou reconectando na eleição do OAB. Mas, assim, em suma, minha trajetória toda começa completamente equivocada. Vem aí, na verdade, de uma eleição que eu não tinha nada a ver, que me botaram pra disputar. Obrigado, viu, pai? Mas dessa eleição... Tu pegou também algumas coisas, né? Muita casca, negociação... Eu tenho amigos que eu fiz até hoje lá, muita coisa. Então, assim, com 17 para 18 anos, eu já tinha passado ali por uma situação de um aprendizado absurdo. E parte dessas pessoas que eu conheci durante o processo eleitoral, em 2004, depois viraram pessoas que vieram trabalhar com a gente enquanto escritório. Então, assim, nada a reclamar, só agradecer. Aí
tem situações que a gente não entende muitas vezes porque eventualmente aconteceram, mas assim, eu devo muita coisa do que aconteceu na minha trajetória com as pessoas que eu conheci num processo eleitoral que não tinha nada a ver com ele, Sim. que fui parar lá, mas que eu fiz amigos até hoje. E o bacana... E tu já era assim, político, assim, vamos dizer, não político a palavra, mas extrovertido, Não, ou era tímido? tímido pra caramba. Sério? Tímido, assim, com a dificuldade de falar em público e tudo mais e tal. E uma pessoa que eu reconectei bacana, que assim, e eu gosto muito dele. Lembra que eu te falei que a gente foi obrigado a mudar de palanque na semana porque meu pai fez um corte lá? O candidato a prefeito era um colega nosso, o Gilberto Lopes, que era procurador do INSS, inclusive. Terminou perdendo a eleição, eu tenho um carinho gigante por ele. Gilberto. Os filhos são advogados também. Léo também, que é um cara, Léo Albuquerque, eu gosto demais dele. Esteve com a gente, inclusive, na eleição do AB, na chapa, inclusive. Léozinho estava com a gente na chapa. Então, assim, veja, uma situação que aconteceu 20 anos atrás, a gente veio se reconectar aqui na eleição da ordem. Os Então, pontos se ligam, né? então, assim, é impressionante, velho. Então, aquela coisa, faça o bem o tempo todo, seja correto o tempo todo, que as coisas voltam pra você. Ainda bem que as coisas se explicaram depois, que, assim, eu era o mais inocente de todos à época e fiquei levando essa pedrada assim, ó, e aí, isso aqui, eu disse, bicho, eu não tenho nada a ver, eu sou só um adolescente. Eu sou só um adolescente que tô aqui nessa história pra eventualmente agregar por conta disso e daquilo. Mas foi muito bacana e tudo que eu vivi lá. Eu não costumo não falar muito disso porque não tem muito a ver com o direito, mas eu aproveitei a oportunidade tem que tudo. Que massa, pô. Completamente. Quando eu entrei na faculdade, o professor perguntava, né? Você quer ser o quê? A minha turma, concurso. Sim. Quero ser policial, quero ser procurador. Eu quero ser político. Oxente. Eu fui o único da turma. Político? Eu quero ser político. Naquela época eu queria ser político, entendeu? Sim. Eu escrevi, inclusive, pra Priscila Krause, depois eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela disse, porra, Lucas, essa tua carta nunca chegou na minha mão. Tu jura, Se velho? tivesse chegado, Talvez você já fosse... eu ia com certeza, pelo menos, conversar com você, porque eu sou muito atenciosa e não é todo tipo de pessoa que toma essa atitude, entendeu? Enfim. Mas eu daí- peguei aversão à política nessa época, porque é o seguinte, eu era muito menino ainda, muito imaturo na época, então quando você é colocado numa situação que você tem que ir por conta de uma questão familiar e tudo mais e tal, e aconteceu tanta coisa, tanta confusão, muita coisa boa também, pessoas que eu vou levar pro resto da vida daquela época também, mas assim, eu peguei meio que um trauma Sim. disso e tal, era muita confusão também. Você começar logo na política menos- e ser jogado aos leões. Menos do que, e ele teve uma bronca, porque é o seguinte, quando acabou a eleição, como eu fui só, eu me desfiliei do partido, logicamente, né? Me desfiliei do partido, eu disse, pai, minha vida é com direito, isso aqui eu fui cumprir a missão do senhor e tal, e tá tudo certo agora. E, eventualmente, meu pai nunca deu baixa na minha filiação. E eu só vim descobrir isso, que eu era filiado ao PDT, quando chegou na eleição do OAB, né? Chegou na eleição do OAB, o pessoal, ele é político e não sei o quê. Eu disse, eu político de onde? Entendeu? Se nunca ocupei cargo em canto nenhum, nunca participei de nada. Se a gente achou uma filiação sua, eu disse, mas rapaz, pai, o senhor nunca nem me desfiliou do partido, pai. Pelo amor de Deus, ele era presidente do partido. O senhor me dá pra mim, meu filho, eu devo ter feito, mas eu acho que não. Aí, A menina lá que não deu barra. a menina lá que deve ter esquecido e eu, inocente, nunca, assim, como eu não era ligado a absolutamente nada, nunca fui ver. Até se eu levei nas costas ainda, ele é político, quer fazer política aqui, não sei o que e tal. E pelo contrário, a experiência que eu tive lá da 18, 19 anos atrás, me afastou completamente porque eu vi que aquele não era ali, talvez, o meio que eventualmente eu queria ter pra minha vida. Eu achava que o direito poderia ser, de fato, não só a minha subsistência, mas o que me daria conforto, prazer de eventualmente exercer. Mas assim, a história começa mais ou menos por aí. Eu falei com o Lucas até no primeiro podcast que a gente fez, que muitas vezes a gente está diante de alguma dificuldade e não entendemos o porquê daquela dificuldade naquele momento. Você começa a olhar para o seu colega do lado, poxa, ele veio do mesmo lugar que eu e ele não está passando por isso. Isso. E eu estou aqui, eu começo com tanta turbulência na minha vida, entrei no processo eleitoral que eu não tenho nada a ver, saio com uma dívida gigantesca que eu não sei da onde eu vou fazer ideia de pagar, talvez não sei nem se eu consigo um dia limpar meu nome, depois descubro que eu vou ser pai. Então, é uma situação que meio que você tá tão na guerra, recebendo tantos tiroteios. Eu tive uma situação não parecida com essa, Sim. mas era uma dificuldade extremamente grande naquele momento.
mas que hoje eu vejo e agradeço. Meu Deus, obrigado por eu ter passado por essas dificuldades que me fizeram, na verdade, persistir Sim. em frente e me tornou uma pessoa e os resultados que eu sou hoje, porque eu passei por essas dificuldades. Que talvez, se eu não tivesse tido a oportunidade, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu fiquei A sócio. vida é assim, né? Eu fiquei sócio do SPC e da Serasa há muito tempo nessa época, viu? Porque é o seguinte, eu acho que eu fiquei sócio do SPC e da Serasa, sócio entre aspas, brincando, né? Mas assim, eu acho que uns 2, 3 anos eu passei lá, registrado lá, tá aqui, eu me um débito, eu disse, um dia eu Quem pago. nunca, homem? Quem nunca? Um dia eu pago, um dia eu vou lá e para aí. Antes de terminar a faculdade, graças a Deus, eu consegui já trabalhando, consegui quitar e nunca mais voltei para lá, graças a Deus. Que é exatamente isso, Lucas. Quando a gente tava falando, a gente só consegue entender o presente quando a gente liga os pontos do passado, né? Nunca os do futuro. Agora você olhando pra trás e diz, pô, como foi bom, como valeu a pena essa dificuldade que eu passei. Não, e outra, tem um ponto também importante da mentalidade dessas pessoas. A gente tava falando com Débora também, gravando, e ela também caiu de paraquedas aos 17 anos no escritório do pai, que era gigante, ele passou por um momento de dificuldade de saúde e tal, e ela assumiu, teve que assumir isso do nada, né? Então isso cria muita casca. Também passei por grandes dificuldades financeiras. Minha família, meu pai era um monstro para trabalhar, mas a gente sempre foi desorganizado e viveu assim. Então, eu acho que isso a dificuldade, ela cria um homem forte, né? Sem dúvida. E aqui você demonstra muito isso. E aí eu queria entender como foi esse teu ponto de virada, né? Onde foi que o jogo começou a mudar. Que aí tu, porra, agora respirei um pouquinho, agora eu tô crescendo. Cara, eu comecei a pular de seleção de estágio em estágio. Quando pagava bem, eu disse, tô lá, vou fazer, vou me candidatar. Paga melhor do que o que eu tô, Paga vou mudar, melhor do que o que eu tô, eu vou lá. Então, assim, infelizmente, pessoal, eu nunca foquei em aprender. Mas Deus foi tão bom que eu terminava fazendo a escolha que me trazia muito aprendizado em conjunto. E terminou que, por algum motivo, as seleções que pagavam melhor me levavam para a área previdenciária. Eu não sei por que danado foi isso. Foi realmente... É Deus. É Deus, porque é o seguinte, eu fui pro TRT e fiquei cuidando da parte previdenciária, que tem uma parte previdenciária no trabalhista também. Depois fui para a Justiça Federal, peguei a parte previdenciária. Depois fui pro Ministério Público Federal, peguei a parte previdenciária também. Eu disse, não é possível. E sobretudo na época de Justiça Federal, eu fazia muita audiência, né, assessorando o magistrado, a magistrada. Eu percebia do outro lado uma carência muito grande de profissionais qualificados. 2006, mais ou menos, 2007, uma dificuldade muito grande, assim. Então, assim, eu costumo brincar que os colegas tinham tanta dificuldade à época de fazer um pedido de revisão de benefício que eles colocavam 50 teses num processo só para ver se o juiz verificava se alguma das 50 se adequava para aquela situação concreta. Então, por perceber na prática a carência muito grande ali de profissionais, é que num belo dia, Haroldo, que é meu sócio até hoje, eu era estagiário da Justiça Federal, Haroldo tinha entrado como conciliador um pouco tempo depois de mim, e Haroldo tinha acabado de tirar o AB dele. Quando Haroldo tirou o AB dele, que Jaime Ashford assume a presidência da OAB, acho que 1 de janeiro de 2007, Jaime baixa alguma resolução na época entendendo que a função de conciliador, mesmo sem remuneração, era incompatível com a de advogado. Então, assim, ou tu vai ser conciliador, ou eventualmente tu vai ser... Eu lembro dessa época. Eu tava bem com o juizado especial. Então, eu acho que eu tava no colégio ainda. Miserável. Ensino fundamental. Xuxa para baixinho. Aí ou tu vai ser conciliador, ou tu vai ser advogado. Haroldo, porra, velho. Haroldo sempre foi pirangueira pra caramba, né, Haroldo? Haroldo aí é foda. Eu digo, Haroldo, deve ter tanto dinheiro debaixo do colchão, esse bicho. Eu vou ligar pra ele, vou ligar aqui pra ele no meio do coisinha. Eu disse, Haroldo, conta aí a história. Aí Haroldo disse, porra, vai é foda. Tu tem aqui pelo menos o auxílio, 2 salários mínimos como estagiário. Eu sou em tese acima, conciliador, e é voluntário e ainda não posso advogar. Eu disse, não, Haroldo, tem calma. A gente redige um mandado de segurança aí pra tu, é um absurdo essa decisão de Jaime, não sei o que e tal. Ele disse, tu é doida? Acabei de entrar na OAB, já vou arrumar confusão lá. Acabei de entrar na OAB, vou arrumar confusão não sei o que, eu vou sair. Eu disse, não, tá bom, tá certo, entendeu? Mas assim, eu já tava na verdade com os olhinhos voltados pra advocacia. E aí, nesse meio tempo, o que é que aconteceu? Meu pai, assim, nunca atuou na parte previdenciária. E aí eu já disse pra ele, pai, se aparecer alguma coisa de prev no escritório que antes eu dispensava, pegue que eu sei fazer agora, né? Eu sei redigir, o senhor é advogado, o senhor pode eventualmente assinar e tudo mais e tal, e faz aí alguma coisa, né? E apareceram, sei lá, 2 ou 3 casos que eu terminei redigindo, enquanto nunca fui estagiário dele, mas assim, nas horas vagas, eventualmente, ele fazia ali a captação e a gente conseguia ali produzir. Então,
paralelamente, eu meio que fazia o teste ali, ele pegava, captava uma coisa ou outra e a gente conseguia fazer, sei lá, 2, 3 ações concomitantes, sei lá, com o período de estágio. Nunca podia mexer nesse processo enquanto estagiário se caísse na mesma vara, porque aí seria realmente incompatível. Mas aí, de alguma forma, como os processos deram certo muito rapidamente, eu lembro de um como se fosse hoje. Laerte Nunes Lemos da Silva. Foi o primeiro processo que eu redigi a petição inicial todinha. Era uma aposentadoria especial, que é uma temática que eu amo até hoje. Isso deve ser 2006. Mas Era o quê? Vigilante era ele? Não, ele tinha trabalhado com uma profissão que, pela legislação vigente à época, era presumidamente insalubre. Eu não vou lembrar exatamente a profissão, mas era o seguinte, era presunção de atividade especial. E eu lembro como se fosse hoje, eu redigi essa peça todinha, logicamente, e aí protocolou e tal, e sei lá, em pouco tempo deu certo o processo, e deu um dinheiro bom, assim, de honorário. Eu disse, caramba, velho, é pra aqui, velho, pode dar certo isso aqui e tal. E meu pai, veja, meu pai em 2006, meu pai de 35, então ele já tinha ali 70 anos de idade, quase 70 anos de idade, né? E ele nunca tinha se aposentado. Uhum. Porque é o seguinte, lembra que eu te falei que naquela disputa lá do Tamaracá, Gilberto Lopes, que era o candidato que a gente apoiava, depois a gente foi expulso, foi pro outro lado e tal. Gilberto era procurador do INSS. Meu pai era tão inocente da parte previdenciária, eu acho que ele tinha pedido a Gilberto, não, Gilberto, vê se eu não posso aqui. Gilberto era justamente o contrário. Era o procurador, era o que fazia defesa, né? E aí ele nunca fez nada. Tinha dado entrada no processo dele administrativo, nunca teve resposta nenhuma, foi indeferido. Eu disse, pai, você tá com certo, você não vai se aposentar não, é? Ele disse, eu já dei entrada, não sei o que e tal, mas nunca me disseram nada e tal. Eu fui atrás, né? Quando eu fui atrás, ele tinha um requerimento lá de trás, sei lá, 7, 8 anos atrás, que nunca tinha sido respondido mesmo. Eu disse, não, eu vou aposentar o senhor. Vou aposentar o senhor, redigi, foi pra audiência com ele e tal. Eu era estagiário, ele era advogado na história, mas era o contrário, na prática, ele não sabia nem o que tava fazendo lá, né? E aí terminou que a gente conseguiu aposentá-lo na via judicial também, já com essa atuação, e começou a dar certo. E quando começou a dar certo, aí o que aconteceu? O Haroldo saiu. Eu perdi um pouco de contato com o Haroldo por algumas semanas, eu acho. E o que aconteceu? Como foi a virada de chave? Nadir já tava com quantos anos aí? Só pra eu Tinha 2 anos aproximadamente. Entendi. 2 anos, moleque, meninote ainda, meninote. Aí vai pra lá, vai pra cá. Haroldo é natural de Timbaúba. Meu Deus, só uma observação. Timbaúba é um país. É um país. Meu Deus do céu, Meu a país, quantidade Timbaúba. A quantidade de gente que sai de Timbaúba, isso não é possível. Que sai de Timbaúba também. Eu falo isso porque minha irmã, assim, entre parênteses aqui, até deixar registrado, depois eu vou mostrar ela. Ela vendeu o apartamento da Beira Rio pra ir comprar uma casa em Timbaúba e morou em Timbaúba durante 15 anos. Hoje ela voltou. Pra você ter noção. Como É São Paulo do Norte. Não, Timbaúba pode. Só mais um de Timbaúba. Não, velho, eu tenho perrengue na minha história também, né? E aí, quando a Haroldo sai, na verdade, eu vou tentar advogar, fazer alguma coisa. E a Haroldo tem uma história muito engraçada que eu vou contar aqui. Depois que ele assistir aqui, ele vai ficar morrendo de vergonha, mas eu vou contar, Haroldo. Haroldo, nessa época, antes de formar, ele tinha estagiado em Martorelli. E Haroldo é pão duro, né, Haroldo? Né? Haroldo é pão duro pra caramba. E aí, Haroldo, todas as economias que ele tinha, o que é que Haroldo fazia? Ele tinha um Corsa a gás. E, eventualmente, quando não tinha diligência externa pra eventualmente fazer isso, ele quando estagiário de Martorelli. Aí, eventualmente, o pessoal pagava, acho que pra fazer o transporte. Bem lá. Pagava bem, entendeu? Pra fazer em gasolina, não sei o quê. Teu carrinho dele era gás. Ele disse, pô, daqui pra Alagoas. Eu vou chutar aqui, que eles pagavam R$100. O carro dele gastava 30 só, ele economizava 70. Ficava rezando todo dia pra ir pra Lagoa, né? Não, eu tô só dando um exemplo aqui. Eu não sei se eram esses os valores, Haroldo, mas eu sei dessa história. É engraçado. Haroldo pão duro economizando e tal. E todo o dinheiro que ele pegava, ele botava na Avestruz Master. Caramba. Antônio Fagundes lá, Paulinho não pegou essa época. Não. Pegou não. Paulinho era muito famosa, a Avestruz Master. Velho. Era muita história. Tipo, era uma pirâmide. Uma pirâmide. Era uma pirâmide, pô. Mas que tinha toda a aparência de não ser pirâmide, né? Como todas as pirâmides. Como todas as pirâmides. Eu pensei quando eu tava falando de avestruz aí, eu disse, na bolsa, naquela época. Era tipo boi gordo, tu pegou ou não? Eu já li. É mais ou menos a mesma coisa. Aí, eu não vivi essa história com o Haroldo, né? Mas assim, eu soube por... E ele botou o dinheiro lá? Botou. Não, ele... É porque multiplicava, meu patrão. Assim, era o seguinte... Você botava 100 no outro mês tinha 200. Aí de 200 virava 400. Assim, era um negócio então, assim. Ele achava que tava rico, mas nunca tirou dinheiro, né? Era o milagre da multiplicação até perder, né? Era o milagre da multiplicação dos avestruzes, né? E a Haroldo botou esse dinheiro e tal. E aí, um belo dia, teve a investigação, Ministério Público Federal, não sei o quê. Acho que, inclusive, a investigação era no gabinete que eu era estagiário, entendeu? Eu tava... Vê como o mundo é pequeno, mas eu nem conhecia Haroldo ainda nessa época, né?
Aí nesse vai pra lá, vai pra cá, Haroldo era estagiário de Martorelli, né? Não era advogado ainda, né? Estagiário de Martorelli. Quando ele soube que deu pau na Avestruz Master, lá vai Haroldo fazer a notificação. Tava em Martorelli, imprime lá uma petição, notificação, devolva meu dinheiro, não sei o quê, aquela coisa toda. E vai lá em primeira mão notificar a Avestruz Master, né? Não sabia Haroldo que a Martorelli tava em negociação com a Avestruz pra fazer a defesa da Avestruz Master. E Haroldo com o timbre lá notificando a Avestruz pra fazer a devolução do dinheiro dele, aquela coisa toda. Tá usando esse dinheiro até agora. Olha, quando ele chega de volta no escritório, já tá o recado da diretoria procurando por ele, né? Caramba. Procura Haroldo. Disse, meu filho, a gente tá negociando com a empresa aqui pra ser o advogado dela e você foi lá notificar a empresa, como é que pode, não sei o que e tal. Essa história foi muito engraçada, mas talvez Haroldo venha aqui um dia pra contar melhor. E deu um rebuliço danado, eu acho que Haroldo continuou e tal, mas a história é bem engraçada, sobretudo quando Haroldo conta. Mas voltando pra cá, Haroldo saiu, ele era conciliador, saiu porque não tinha remuneração e teve essa incompatibilidade com a advocacia, e eu continuei porque tinha o auxílio lá, eram 2 salários mínimos na época, era bom pra caramba. E aí, o que aconteceu? Haroldo me liga num dia e disse, bicho, tu não sabe o que aconteceu. Eu tenho um grande amigo em Timbaúba, Flávio, Dorivaldo e tal, e o pai deles, que era advogado previdenciarista, Dorivaldo, ele sofreu um acidente e infelizmente faleceu e tudo mais e tal. Oi? Pensão por morte? Também. Tinha falecido. Ele era advogado e político também. Ele, assim, ele era muito ligado à parte política lá em Timbaúba, né? Faleceu e tal. Haroldo, vamos lá conversar com a família, porque eu acho que talvez, como não tem advogados na família, a gente possa assumir o escritório, a gente faz uma proposta, um negócio bacana, isso e aquilo e tal. Haroldo me fez o convite pra gente ir lá em Timbaúba. Ele tinha um Corsinha a gás nessa época. A gente mal tinha dinheiro de pagar o gás pra poder chegar em Timbaúba e voltar. Era uma época realmente de muito aperto, porque apesar de ter os estágios, nessa época acho que eu tinha 2 estágios, eram 4 salários mínimos. Trabalhava de manhã, de tarde e de noite estudar. Isso, e de noite tinha faculdade ainda. Aí a gente foi lá, mas com dinheiro contadinho, assim. Eu lembro que pra eventualmente poder voltar, eu acho que eu liguei pra minha irmã na época, ver se ela depositava algum dinheiro pra eu poder ir na poupança, porque se fosse na conta corrente tava ruim. Já ia comer tudo, já comia toda. A gente conseguiu voltar de Timbaúba e saiu de lá com a notícia de que eles iam pensar, eventualmente, e poderia ser que a gente assumisse, né? E aí logo depois ela entrou em contato e disse, não, vocês podem assumir o que eventualmente tinha de processo lá e tal. A gente assumiu os processos. E, eventualmente, quando soube que ia assumir os processos, aí eu disse, eu não posso mais continuar na justiça, porque agora eu vou assumir um volume grande de processos de uma vez só, né? Na época era mais ou menos quantos processos, assim? Uns 50 processos, mais ou menos. Pô, e o cara sem estrutura, daí vem o grande perrengue da minha vida que eu passei, o único perrengue que eu passei durante a minha vida, assim, no sentido profissional, vem dessa época. O que aconteceu? Quando a gente foi assumir o escritório desse colega lá do interior, eu disse, velho, eu não posso ser estagiário de um canto que eu vou ter uma atuação assim grande aqui agora. 50 processos era, sei lá, 5% do acervo da vara, né? Aí eu comuniquei, o juiz, vou sair porque agora eu vou pro outro lado. Surgiu uma situação assim, o pessoal pensou, como assim vai pro outro lado? Eu disse, não, eu vou, surgiu uma oportunidade e tudo mais e tal, essa coisa toda. E aí pedi pra sair. Eu acho que, sei lá, saí no dia 15 de outubro, 16 de outubro. E no dia seguinte, eu já me habilitei em todos os processos. Eu já tinha OAB de estagiário, eu tava aí já no 7º período, já tinha OAB de estagiário. Haroldo já tinha OAB também dele, então me habilitei nos processos. E aí, a juíza ficou puta na época com a gente, porque ela achou que a gente tava lá, de alguma forma, prospectando o processo e tudo mais e tal. Eu fui lá, expliquei tecnicamente, é isso, é aquilo, não sei o que, mostrei tudo tecnicamente. Só que o diretor de secretaria era um cara extremamente complicado. Ele me arrumou um perrengue, ainda me representou para dizendo o seguinte, é muito estranho, ele nunca tinha atuação nenhuma, de repente tem uma atuação aqui e já tem 50 processos. Chamou cliente por cliente da gente na secretaria da vara para ter a certeza que eventualmente não tinha absolutamente... Vê que situação constrangedora. E eventualmente representou, quando chegou no OAB, o OAB avaliou e foi arquivado por indeferimento liminar da representação, porque era um absurdo, né, completo, né, o que eventualmente tinha. A única problema que eu tive durante toda a minha vida profissional foi decorrente desse fato. Isso, incrivelmente, né? Pessoas que deveriam te apoiar, né? Te apoiar, entendeu? E sabe o que fizeram com isso?
Isso era de 2007, mais ou menos. Pois na época da eleição da OAB, em 2021. Isso era sigiloso em tese, porque era um processo interno, arquivado com indeferimento liminar, não sei o que e tal. Eles pegaram essa documentação no processo da OAB e tentaram, na verdade, fazer o que a gente chama de pós-verdade, entendesse? Criar conjecturas à luz de um negócio que eventualmente estava arquivado não sei quanto tempo já, com indeferimento liminar. Inclusive, quem arquivou na época eram os nossos opositores, entendeu? Então, assim, eu acho que o parecer liminar, eu acho que era de Sócrates, e que é adversário nosso, é conselheiro da gestão, inclusive, e o arquivamento definitivo foi Gustavo Freire, que é filho de Marcos Freire, é um advogado bem conceituado, que eu nem conhecia à época e tudo mais. Cara, pois na época da eleição, os caras tiveram, isso é crime, inclusive, eles pegaram um processo eleitoral absurdo, assim, que a própria instituição entrou em nossa defesa na época, porque era uma situação absurda, e tentaram usar contra a gente, como se a gente tivesse feito alguma coisa de errado, não sei o que e tudo mais e tal. E eu acho que esse crime que eles praticaram durante o processo eleitoral, em algum momento, eles vão ter a reprimenda devida. Mas assim, em algum momento, não sei se nesse podcast hoje a gente vai falar disso, mas assim, para você ver que eventualmente, em eleições, sobretudo de órgão de classe, é um tal de vale tudo, assim, numa situação. Né? É impressionante, Paulinho, assim, impressionante. Só eu sei, quem me acompanhou de perto viu um pouquinho, mas só eu sei o que eu passei, entendeu? Se você disputar uma eleição de um órgão de classe, então assim, graças a Deus eu tenho uma vida limpa, tenho muito orgulho de tudo que eu passei, de todos eventualmente percalços, não sou perfeito, logicamente, tenho erros ao longo da caminhada, mas uma carreira ética, uma carreira fundada em valores e em premissas que realmente são intocáveis e são inabaláveis, então assim, eu não tenho um compromisso com erro, se eu errar eu vou tentar corrigir de imediato, mas assim, a grande virada de chave, a gente teve, logicamente, azar, porque assim, eu jamais queria perder um colega de profissão, como foi o caso de Dorivaldo, mas foi a partir do óbito dele que a gente teve toda a possibilidade de, eventualmente, começar um pouco à frente do que os outros eventualmente começariam. Então, a virada de chave foi essa. Eu já tinha minha inscrição da OAB como estagiário, a gente assume o escritório dele e aí, eventualmente, passa a atuar de forma mais incisiva. Eu saio, logicamente, dos estágios nesse momento, porque aí começa a ganhar corpo o escritório de advocacia. Começa a ganhar realmente cancha, e aí a fundação mesmo, formal do escritório, a gente completou 15 anos no mês passado. Então são 15 anos de escritório, feitos agora em março de agora 2023. E o que é bacana, vou contar um pouco, logicamente, de tudo que a gente passou lá. O telefone tá tocando um pouquinho aqui, mas se alguém tiver, desculpa, eu não vou atender, deixar atendo no outro momento. Mas o que é bacana é que, assim, no Prev, dificilmente você mantém uma base consolidada ao longo do tempo. A gente deve ter hoje, somando todas as unidades, sei lá, 55 a 60 colaboradores, somando tudo. Toda a operação, né? Toda a operação. Disso aí devem ter quase 30 advogados, mais ou menos. E o que eu te falo, assim, com muita propriedade é que, eventualmente, você não tem na advocacia previdenciária uma constância com relação à equipe. Geralmente tem uma oscilação muito grande. Tem muitas trocas já, exatamente. Inclusive tem muitas sócio, né? Tem muitas trocas. Minha relação societária é exatamente a mesma, formalmente da Constituição até a presente data, e que venham aí mais 40 ou 50 anos. Mas mais do que isso, minha equipe basicamente mudou muito pouco. Eu perdi pouquíssimas pessoas para o mercado da fundação até a presente data. Eu tenho pessoas que são 15 anos de escritório, que têm 14 anos de escritório. A gente começou, logicamente, sem ninguém. Isso quer dizer muita coisa. Exatamente. Então, assim, alguma coisa boa a gente tem para eventualmente perder pouquíssima gente para o mercado. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando aí um pouquinho do gancho, porque acho que é muito mais desse podcast para falar da parte do empreendedorismo, mas uma coisa que me chamou a atenção e eu queria entender até o porquê para deixar claro aqui. Sim. Eu sempre me questionei o que levou Almir a ser candidato da OAB. Porque, veja... a gente não falou sobre isso, Almir foi candidato aqui nas eleições passadas em 2021, né? Então, 2021. A gente teve 49,3% dos votos, a maior votação da história na região metropolitana do Recife. Fomos vencedores da metropolitana toda. A derrota eleitoral foi por uma margem de 200 votos, que são 100, né? Você tira 100 de um lado, dá 100 pro outro. A gestão nunca teve uma oposição. Não, nunca teve uma oposição. Eu fui da gestão durante muito tempo, eu participei das mais variadas comissões, fui homenageado pela instituição durante vários momentos, mas num dado momento eu entendia que eventualmente eternizar pessoas
pessoas no comando de uma entidade, isso vale para política de classe e para política partidária, acho que não faz bem a ninguém, termina virando uma espécie de ditadura. Os interesses que eram republicanos, num primeiro momento, deixam de fazer sentido. O que os colegas do outro lado diziam para se eternizar, você vai entender que a OAB é como uma cachaça. Entendeu? Se você, quando entra, você nunca mais vai deixar. Eu disse, velho, eu posso aqui ter aprendido errado, ter valores diferentes do seu, mas eu vou porque eu vou dar minha contribuição e depois eu saio. E no começo, assim, de alguma forma, o pessoal pensou que era brincadeira, né? Não, eu entendia, na verdade, o porquê. Porque eu disse, o cara já bem sucedido. O escritório constante crescente. Todo mundo usa. Esse cara aqui no Prev, hoje em várias outras áreas do direito, mas principalmente no Prev, é um cara extremamente bem conceituado, as pessoas tudo perguntam. Ele é meu conselheiro particular quando eu estou com inúmeras dificuldades, por ele já ter passado muitas questões, eu digo, pô, como é que eu vou lidar com esse tipo de situação, com um cliente específico, com outro parceiro, com outras pessoas. E coisas da vida também. E coisas da vida também, porque eu disse, pô, como é que acha que eu devo, e eu escuto muito a opinião dele, porque na minha opinião, uma pessoa que está profissionalmente, em termos de vida, em termos de situação acima de mim e com muito mais experiência, então eu acho que teria muito a agregar. E eu nunca entendi, eu disse, o que é que levou a Almir querer se candidatar a presidente do AB e virar um alvo gigantesco nas costas e passar por toda a dificuldade que é se candidatar e lutar contra uma oposição. Cara, realmente estruturada. Quando a gente começou com essa ideia de eventualmente disputar, de oxigenar, de renovar, eu acho que o pessoal do outro lado olhava para mim e dizia o seguinte: ele vai fazer essa movimentação porque ele quer algum espaço aqui na gestão, a gente não pode não ter contemplado como queria e tal, e deixa ele aí brincando, fingindo que é candidato, na hora certa a gente vai chamar ele, faz uma composição aqui, oferece a ele algum cargo aqui relevante e tá tudo certo. E desde o momento que eu saí da gestão, e eu saio por quê? Num primeiro momento, porque eu achei que, eventualmente, as pessoas que estavam lá, sobretudo no meu segmento, usavam a entidade em causa própria. Não estavam preocupadas com a classe. Estavam preocupadas primeiro em se beneficiar e depois, como consequência, e talvez, se fosse possível, talvez ali ajudar, agregar valor à advocacia. Então, percebi que os valores que, eventualmente, eu tinha adquirido ao longo da vida, não eram compatíveis, logicamente, com o que, eventualmente, se pregava para a instituição. E, ao mesmo tempo, eu me sentia muito grato por tudo que a advocacia tinha me proporcionado já naquele momento. A eleição foi em 2021 e eu olhava para trás e lembrava do menino, do final de 2004, vindo de uma derrota que ele não tinha nada a ver com a derrota, mas caiu no colo dele. Um menino que devia todos os bancos ali, de todos os saques especiais possíveis e imagináveis, todos os cartões de crédito possíveis e imagináveis, e ficava imaginando aquela pessoa que eventualmente pode ter sido injustiçada em algum momento ali ao longo da caminhada dela, e eu disse, caramba, talvez se a gente conseguir construir uma situação nova, a gente vai dar oportunidade para pessoas que eventualmente têm desafios parecidos ou até mais graves ou mais a menos do que a gente teve. Então, como a advocacia tinha me dado muito mais do que eu esperava, cara, hoje eu conheci mais de 50 países. Então, assim, quase um quarto do mundo eu já pisei. Então, de alguma forma, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Te juro, assim, eu nunca achei que pudesse ir tão longe. Então, num dado momento, eu disse, velho, eu tô com a vida, graças a Deus, consolidada, com muita coisa boa me aconteceu, então eu acho que é o momento de devolver um pouquinho disso para a advocacia. Então começa com essa ideia de gratidão, de achar que eventualmente talvez fosse o momento de devolver um pouquinho, de servir um pouco a minha classe, e um bocado de louco foi se juntando ao processo. Você foi um dos primeiros, Luquinhas. Paulinho está no top 5, tranquilamente. As primeiras pessoas que se juntaram também ao processo. E o outro lado ria da gente, né? Os meninotes, olha pra aí, os molequezinhos, não sei o quê, pensando que vai ser presidente da OAB, não sei o quê. A gente era alvo de piada, assim, em todos os sentidos. E eu nunca me magoei com isso. Uhum. Nunca me chateei com nada. Faz parte, né? Faz parte do processo, sabe, que a gente queria compor, né? E aí, num dado momento, chegaram a oferecer, quando a gente ainda não era nada, para que houvesse uma composição muito mais do que talvez qualquer outra pessoa imaginasse, teria aceitado já de imediato. E eu fui muito claro e cirúrgico, eu disse, não vai compor. Eu não tô pra brincadeira. A gente vai até o final, vocês não ganham, eu disse, posso perder. Mas eu vou perder brigando. Eu vou perder. Então, assim, quem me conhecia de perto do outro lado, sabia que a gente ia até as últimas... E foi uma disputa bonita, assim, acho que... Foi, tirando... as duas partes, enfim... Foi bacana. Eu acho que o colega que tá na presidência hoje, subjúdice, tá? Eu destaco, porque acho que ele vai cair pela justiça aí
ainda antes de terminar o mandato. E não porque eu conheço como pensa o tribunal ou o juiz e tal, mas assim, eu conheço um pouquinho no direito. Acredita no direito. Eu já atuei mais de 50 mil processos ao longo da minha vida. Se eu não conhecer, eventualmente, o direito... Então, assim, da forma como, eventualmente, eles agiram, acho que crimes foram cometidos ao longo do processo. Eu já registrei isso. E, assim, eu não tenho nada contra as pessoas que estão lá. Sim, sim. O presidente, por exemplo, o colega Fernando Ribeiro... Inclusive, a gente convidou também para bater um papo. Fernando Ribeiro. Então, assim, quando eu falo que crimes aconteceram, não é necessariamente o presidente, eventualmente, Sim, cometendo... A ideia do podcast é extremamente democrática. Exatamente. Ele é uma figura extremamente importante. Sim, eu não acho que foi ele. Eu acho que ele é até uma pessoa boa, pessoalmente e tal. Acho que é uma pessoa bacana e tudo mais. A gente não tem contato, hoje convive, sobretudo por conta da ação judicial, em que a gente está em lados opostos. Então, logicamente, hoje ele está na condição de gestor e a classe me colocou inicialmente na condição de oposição. E eu faço isso com responsabilidade. Nunca ataquei a honra dele, nunca vou atacar. E olha que o próprio pessoal do time dele manda material pra gente atacar ele no pessoal e eu não ataco não, porque é o seguinte, não é do meu... Não é do meu feitio. Nunca vou fazer. E disse ao pessoal dele que não faria, entendeu? E nunca o fiz, tá? Mesmo quando a gente foi atacado injustamente, maliciosamente, ardilosamente, eu mantive meus valores e meus princípios intactos e inabaláveis. E não me arrependo. Pensar, tu devia ter feito isso. Não. Eu sei exatamente nunca fiz e nunca vou fazer. Nossa. Mas, de alguma forma, eu acredito que a missão que eu tinha naquele momento era, de fato, de devolver um pouquinho de tudo que a advocacia me proporcionou. Terminou pesando no meu bolso, pessoal, porque acho verdade. Eu acho que 90% do que eventualmente acontece no processo eleitoral termina caindo no bolso do candidato diretamente, diferentemente do outro lado, que tem toda a máquina. E pro pessoal, assim, os bastidores é uma eleição muito dura, né, em relação a tudo, né? Em todo sentido. Você passa um ano longe do escritório, completamente, rodando todo o estado, conhecendo colegas. Eu ganhei amigos e amigas que eu vou levar aí pro resto da vida, independentemente do que vai acontecer no próximo ano. Mas, assim, aprendi muito. Talvez seja também um dos divisores de água da minha vida, seja o processo eleitoral do AB. Vi que as pessoas, do que elas são capazes numa disputa, de não tem limite. Tem pessoas aí que são capazes de matar pra eventualmente manter aquele espaço lá, e passei a entender que algumas pessoas vivem daquilo. Aquilo é o prato de comida delas. Então, elas defendem aquilo como se um leão fosse. Entendi. Então, assim, tem muita coisa que eu relevo. Tem algumas pessoas que eventualmente que disseminaram muita fake news, muita mentira e tudo, porque é o seguinte, se você ler um pouquinho a Arte da Guerra, eu comentei aqui no primeiro podcast. Que é um livro que eu indico bastante. Também. Enfim, já gosto muito. Li, é muito bacana, mas pode continuar. Não, você vai entender um pouco da movimentação. Do lado de lá tinha um cidadão que, eventualmente, eu acho que ele já leu pelo menos umas 20 vezes o livro, e que era capaz de tudo, entendeu? Sabe aquela coisa do feio a perder? Então, se eu tiver que roubar, eu vou roubar pra fazer. Impressionante. Absurdo, entendeu? Assim, mas, então, assim, não tinha limite o processo eleitoral. Chegou um momento que você cansa. Sim. Você diz, bicho, eu não preciso disso. Eu tô aqui numa situação pra servir, pra ajudar e tudo mais e tal. Então, assim, é engraçado que na época da eleição eu era taxado... Metade dizia que eu era bolsonarista, a outra metade dizia que eu era petista, a outra metade dizia que eu ia eventualmente entrar na OAB pra fechar a OAB, que que tava entrando, que era Bolsonaro financiando a campanha. Queria ser político. Que queria ser político, não era sei uma o quê. ponte. Era uma ponte, aquela coisa toda. E eu repito aqui, e eu vou deixar registrado, vocês nunca vão me ver na vida político-partidária, tá anotado aqui, registro, porque se um dia entrar, vocês vão lá e disser, o meu é um mentiroso, pode entender. Vem lá no podcast. Vocês não vão me ver. Vocês acham que, eventualmente, depois do processo eleitoral, não tive convite para integrar das mais variadas posições na estrutura de poder e tudo mais e tal. E eu disse não a todas elas. Não a todas elas, porque eu assumi um compromisso naquele momento com a advocacia, que eu ia cumprir aquele papel e depois voltava para o meu escritório. Porque acho que passar muito tempo à frente de uma instituição, sobretudo uma entidade que não presta contas a ninguém, que eventualmente o dinheiro, você presta contas só para o teu conselho do que você está fazendo, que é eleito junto com você. Então, assim... acho que eventualmente termina viciando. Você tem um orçamento ali durante um triênio de 100 e poucos milhões de reais para tocar sem fazer absolutamente nada, sem dizer nada a ninguém. Eu acho que é perigoso deixar o mesmo grupo fazendo isso durante muito tempo. Tem que entrar alguém para oxigenar. Se não for Almir, se não for Lucas, se não for Paulinho, se não for Marília, se não for Flávia, se não for Fernanda, vai ser alguém que eventualmente... Eu acho que a essência da democracia é a alternância de poder, porque senão vira...
Vira o quê, Paulinho? Numa situação como essa? Autocracia, né? Exatamente. Então, de alguma forma, eu acredito que eu dei minha contribuição de mostrar que era possível, que não tem invencível do outro lado, com todos os crimes, repito, que na minha visão foram cometidos ao longo do processo eleitoral. A gente teve a maior votação da história na região metropolitana do Recife, a maior da história em uma disputa eleitoral, e foram quase 8 mil votos. 8 mil votos aqui que esse grupo teve. Eu tenho certeza que esse grupo continua mais unido do que nunca, e no tempo certo, daqui a meses ou dias, ou talvez um aninho e um pouquinho, esse grupo vai ter a oportunidade de mostrar que é possível fazer muito mais, entregar muito mais. Ô, Almir, agora voltando um pouquinho para o teu escritório, para aquele advogado que sonha em um dia chegar onde você chegou. Eu acredito que ainda você está bem no início, por mais longe que você esteja. Tu falasse que tinha 50, depois chegou a 50 mil. Né? Não, Sim. Não, meu sonho era chegar a 1000 processos, tá? O sonho da minha vida é o seguinte: quando eu era estagiário ainda, eu disse, caramba, eu olhava assim, no dia que eu tiver 1000 processos, eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Eu acho que vou me aposentar. Não, eu era adolescente, né, ainda, né, 17 para caramba, se eu tivesse 1000 processos, meu Deus do céu, tal. E aconteceu mais rápido, acho que a gente bateu 1000 processos em 2 anos, aproximadamente. Caramba. A gente já tinha 1000 processos, logicamente, foi ajudado por conta do auxílio lá de Timbaúba, mas Haroldo é um captador muito sagaz também, é um cara muito bom e tal. Diogão, que é meu outro irmão do coração e tal, é um cara que é fundamental e tal. Então, assim, o bacana lá da nossa estrutura, da nossa sociedade, é que a gente tem perfis completamente complementares, diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. E uma coisa que eu acho interessante que no escritório de Almir, por conhecer não só os sócios nominais, majoritários, mas os outros sócios que compõem a sociedade, é o fato de que, e eu tento levar isso muito pro meu escritório, tá? Não vejo briga de ego. Tá? Eu não vejo muito ego. O ego destrói, né? Infelizmente, eu vejo o ego, às vezes, muito presente. Sim. Não só na advocacia, mas... De maneira geral, principalmente eu que atuo na área tributária, numa área talvez um pouco mais, pelo menos aparentemente, sofisticada pelo direito, que não é uma verdade, até porque não existe mais ou menos sofisticação, mas eu percebo muito em você, especialmente, principalmente quem te conhece, tá? Principalmente quem te conhece fora daqui, quem conhece o homem de um almoço, de um jantar, de uma brincadeira, de uma viagem, de uma cervejinha, da Copa do Mundo. Você conhece um homem que Almir é gente da gente, vamos dizer. Não, e Almir, eu falo Almir, mas uma representação do escritório dele, que é uma extensão. Sim. Né? Então, as pessoas que trabalham lá gostam muito de trabalhar, as pessoas que convivem com você, principalmente o pessoal do Prev, tá? Thalita Bioni. Você se tornou uma liderança do Prev nacional, né? E não faz mal nenhum falar disso. Total. Eu queria entender também como foi essa parte acadêmica que tu Como foi exatamente que tu teve, e quando você percebeu que, eu tô tendo uma projeção nacional aqui, que as pessoas de São Paulo, de Brasília, de outros estados, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que eu fui parar até em Harvard. Não, veja. Que eu fui parar na Universidade de Que foi uma coisa que você cavou, né? Pisa, de Lisboa. Você tem que ser muito bom em alguma coisa. E assim, dentro do meu segmento em Prev, eu sempre me destaquei por estar muito atualizado. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje. Quem brinca muito comigo é GG Guaraná sobre esse assunto. Craquíssimo. GG é craque, meu irmão do coração, ele sabe disso, bebê. Cheiro pra tu, vice. Outro. O que acontecia? Eu lembro que um dos maiores nomes da nossa área é o professor Frederico Amado. É um craque também e tudo mais, tá? Uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. E num dado momento, num congresso, eu não conhecia muita gente, eu comecei a frequentar congressos, né? E num dado momento, o professor Frederico, que já era uma sumidade nessa época, ele estava dando uma palestra e falando de jurisprudência, de precedentes e tal. Só que quando você entra na rotina de dar aula, você termina tendo uma aula que você repete ela em algumas situações. Eu não sei se foi o caso dele, mas nessa situação específica da palestra do congresso, ele levou 3 precedentes para falar como é que estava a jurisprudência, e eu falei que o Prev muda muito rápido. E, coincidentemente, o que ele levou, há 3 ou 4 dias tinha tido um julgado de maneira contrária, né? Então, assim, ele levou o primeiro precedente, só a jurisprudência pensa assim, eu levantei professor, eu acho que, na verdade, o senhor não pode, mas deu uma virada agora, fiz essa semana agora, mudou, tem um precedente novo, ele,
qual é o número? E tal, e pesquisou, eita, realmente e tal. Aí depois teve o segundo caso que ele trouxe, também tinha virado recentemente há pouco tempo. E o terceiro caso, quando ele trouxe, tinha virado também. E os três, aí ele disse, não, tu tá de sacanagem, pô. Aí, Vem cá, nego. Aí ele Também. Senta aqui, bebê, conta a tua história. exatamente. E aí é muito engraçado, porque nessa palestra tava a Maria Fernanda Verde, que é minha grande amiga, era assessora do ministro Napoleão. E essa palestra eu tava junto com o Guaraná. A gente tava assistindo junto, eu e o Guaraná, e a gente não conhecia a Fernanda, que era assessora do Napoleão, lá no STJ, né? E aí foi uma comédia na sala nesse dia, porque é o seguinte, pô, velho, Almir, tu quer corrigir? O professor falou, não, é porque assim, só quis agregar. E foi sem maldade mesmo, assim. Foi só porque, eventualmente, ele tava tão confiante do que tava falando e tinha mudado há pouquíssimo tempo, né? Aí eu fiquei conhecido, acho que nesse dia lá, por conta da situação, com o menino que... Desmancou. Não que desbancou, mas assim, afoito, que eventualmente, e que é isso. E aí, logicamente, dentro da tua área, tu tem que dominar alguma parte específica. Então, por conhecer muita parte prática, tá sempre com o meu livrinho do lado, antenado com jurisprudência do que tá acontecendo, tá? Então, assim, comecei a ganhar um relativo destaque por ter esse diferencial, aquele cara antenado com o que está acontecendo eventualmente na jurisprudência. E aí, logicamente, dentro do PREV, a gente faz muitos amigos nessa condição. Aqui a gente fundou a PREV, que é a Associação de Advogados Previdenciaristas, foi o primeiro presidente, aclamado como primeiro presidente, depois foi vice-presidente da entidade congênere a nível nacional, que é o IAPE, e aí começaram também os eventos internacionais, né? A gente participou, eu palestrei na OIT, em Genebra, na Suíça, em Coimbra, em Harvard. Então, assim, tudo começou, na verdade, com pensar um pouquinho fora da caixa. Achar que Pernambuco, para aquela situação ali, tinha ficado pequeno e a gente começou a se relacionar, sobretudo, inicialmente a nível de congressos, conhecer outros profissionais, os melhores do mercado, e a partir disso, vendo como a gente podia agregar também alguma coisa. Então, comecei a atuar como amigo da corte também nas cortes superiores pelo IBDP, que é uma entidade fortíssima, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Então, essa aproximação se deu, primeiramente, através de congressos, onde a gente foi conhecendo, foi fazendo network, foi se relacionando e nos trouxe até aqui. Que massa. E é uma história, assim, bacana, porque ele conseguiu, na verdade, sonhar, né? E dizer, pô, a gente consegue elevar a classe, pô, a associação de previdenciaristas, eu fui o que isso talvez representa. E o impacto que isso gera hoje para as novas gerações, né? Com certeza. Porque eu tenho certeza que você talvez tenha trilhado um caminho que torna menos arduoso, menos difícil para quem está começando. Com certeza. Total. Porque quem está começando agora, pelo menos tem um norte. Tem uma comunidade feita ali, que você já une muita gente. Cara, e você não tem que se apegar, por exemplo, eu fui presidente da PREV, e quando terminou o meu mandato, o pessoal, reelege, não sei o que, de jeito algum. Teu mandato foi ótimo. Pessoal, tem que ter alternância. E quem vem agora tem que vir com a equipe nova. Acho que Núbia Sobral foi a presidente na minha sequência. Depois a Thalita Bioni, que é uma craque. Então, assim, desenroladíssima. O mandato da Núbia foi melhor do que o meu. O mandato da Thalita já supera o da Núbia e o meu. Então, e eu torço para que quem vier depois da Thalita faça um mandato ainda melhor do que o da Thalita. Então, a gente consegue torcer um pelo outro. Então, não tem aquela coisa do ego. Então, fazendo um paralelo com o AB aqui, velho, eu dei minha contribuição. Tô lá à disposição, mas assim, eu não posso ficar gerindo aquela entidade. Seria muito bom. Eu teria uma visibilidade diária, constante, presidindo uma entidade com 700, 800 advogados, mas não é do meu feitio. Acho que quem eventualmente tem valores democráticos muito presentes em sua vida, dá espaço para que outros protagonistas apareçam. Legal. Foi assim que eu me portei a vida toda, foi assim que eu conduzi nas entidades que eu já dirigi ao longo da minha trajetória, e graças a Deus, por onde eu andei, eu deixei grandes amigos. Almir, tem pessoas que não gostam de você e tal, vai ter de todo mundo. Você pode fazer tudo certo e vai ter pessoas que eventualmente não gostam, porque você pode ter errado em algum momento, ou ter falado uma coisa que fulano não gostou, ou não gosta por inveja sua mesmo. Então, assim, Jesus foi crucificado. Tem muitas coisas, mas assim, eu costumo dizer o seguinte, que geralmente as pessoas que não gostam de Almir ou que falam alguma coisa, não conhecem Almir. Uhum. Não conhecem Almir. É verdade. Conhecem porque fulano disse isso. Tu já falou com ele? Não, nunca mais. Me conhece, me dá a oportunidade de me conhecer, porque geralmente quem conhece pede desculpas depois. Você é um cara muito acessível, além de tudo. Cara, veja, não sou perfeito, eu tenho 1000 defeitos e tal, mas assim, geralmente pra não gostar de Almir, entender se alguma coisa, alguma sementinha
foi plantado, talvez se você conhecer, repito, talvez você não continue não gostando, mas pelo menos dando o contraditório, ampla defesa devido ao processo legal, você possa conhecer um pouco melhor e talvez dar uma oportunidade. Então, assim, não quero agradar todo mundo não, já desisti disso há muito tempo, mas assim, não guardo muita mágoa, rancor, nada, sem dar a oportunidade de ouvir, porque muitas vezes você muda a opinião, muda a impressão. Aprendeu. E uma vez eu cheguei pra ouvir, aí eu disse, eu não sei se ele vai lembrar, talvez sim, né? Eu cheguei e disse, pô, Mi, tô crescendo, tentando, jogo aqui na bola, procuro ajudar todo mundo, fazer o bem, e chega fulano e fala isso, chega fulano atrapalhando, chega isso. Aí ele chegou e falou ali, ô Paulinho, e tu quer crescer e não ser atacado, é? Gente, o que é isso? Aí depois, quando ele me deu esse conselho, que foi um conselho extremamente sábio naquele momento, eu fui também lendo mais, procurando respostas para a vida, porque a gente conversou em outro podcast com Débora a respeito de proposta, a respeito de autoconhecimento, e eu fui começando a perceber essa resposta que você me deu no primeiro momento, mas através de termos bíblicos, através de outros livros, de que, aquela árvore que dá fruto, tem outras pessoas que vão admirar, tentar copiar, mas tem outras pessoas que vão tentar tirar o fruto da árvore, né? Então, é mais nesse caminho. É sobre isso. Então, nunca pense que eventualmente você vai conseguir... Gregos e troianos, né? Veja, quem tentou isso, em algum momento... Deu mal, né? Deu errado. Então, assim, isso é uma lição da eleição. Porque, assim, durante muito tempo eu sempre achei que, eventualmente... Então, assim, tinha tanta coisa que eu faço questão aqui de destacar que, assim... Um dia desse, tem um amigo meu que tem uma advogada que trabalha com ele... que faz oposição a gente e tal, não gosta da gente e tudo mais, tal. Ele conversando com ela, aí ela foi contar, não, eu não gosto dele porque eu fiquei sabendo na eleição que ele dizia que mulher para conseguir alguma coisa na OAB só se oferecesse para os homens que são gestores. Aí eu disse, velho... De onde danado ela escutou isso? Não, ela disse que alguém ouviu que disse que aquilo. Eu disse, pô, pensa só e raciocina. Ainda que eu achasse isso, que é um absurdo, absurdo do absurdo, porque minha conduta a vida toda é justamente o contrário. Eu seria idiota, imbecil de eventualmente de exteriorizar isso num momento eleitoral para... O que eu ganharia com isso? Então, tem uma coisa que você não é burro. Não é muito mais fácil alguém ter criado, inventado um fato para eventualmente criar uma situação negativa e tal, mas assim, quando você quer validar alguma coisa que você já queria pensar, você só escuta ou você só lê eventualmente alguma coisa que te ajude a validar. Você esquece de procurar a verdade muitas vezes. Então, eu até brinquei com ele, eu disse, não é possível, velho. Não é possível que essa pessoa seja tão inocente a ponto de imaginar que isso pode ser fidedigno, entendeu? Sendo um absurdo completo, mas assim, fazia sentido pra mudar o voto. Então, assim, eu brincava que eventualmente, peraí, ou eu sou petista ou eu sou bolsonarista, mas assim, quando o cara era petista, dizia, já visse ele? É muito amigo de Bolsonaro, tem a foto dele com o filho de Bolsonaro, mas eu nunca tive com o filho de Bolsonaro. Não, mas é só porque tem uma foto sua, não sei o que, foto minha, cadê a foto? Não, fulano disse que tinha, não sei o que e tal, parará. Aí quando eventualmente o cara era Bolsonaro, tu já sabe que ele é, entender, esse petista roxo, doente, de esquerda, MST, ajuda no movimento, não sei o que, disse, quem disse? Fulano que disse. Mas quem é fulano? Não sei, não, fulano é amigo de Beltrano, não sei o que, então assim, quando você parar pra avaliar de forma fria, era tudo mentira, entendeu? Tudo 100% mentira. Mas ali, pra uma pessoa que precisava de alguma coisa só pra validar, eventualmente, pronto, funcionava ali, pronto, então eu vou aqui com outro. Então assim, se surtiu efeito a ponto de repercutir na eleição, não sei. Mas quando a gente rodava a pesquisa no começo, era engraçado. A gente rodava muita pesquisa quali, né? E no começo, a pesquisa dizia que a gente era muito identificado com a esquerda, que a gente era petista, que não sei o quê, aquela coisa toda e tal. A gente disse, pô, mas não sou, e tal, não sei, não tem uma vinculação, isso e aquilo, tal. No final da eleição, quando foi rodar a pesquisa, a rejeição era porque era petista, mas era porque era bolsonarista agora. E aí eu disse, pô, velho, mas como é que eu sou petista no começo e viro bolsonarista? É aquela coisa da narrativa né? De repetir em verdade, assim, 1000 vezes, até que eventualmente possa ali validar o que a outra pessoa quer. E eventualmente a gente comete erros também, de eventualmente de responder quando não é para responder, de eventualmente deixar de ficar calado quando é para ficar calado e deixar de responder quando é para responder. Esse time, talvez ele tenha faltado um pouco de maturidade para esses momentos, talvez pela pouca idade que a gente tinha à época, mas hoje a gente tá muito mais maduro, muito mais centrado, muito mais seguro das coisas. Então, assim, foi um grande divisor de águas
ressalvas, mas assim, cuidado com as fake news, porque muitas vezes quem vem aqui na Câmara defender valores democráticos, princípios, ou tem monopauta, essa pessoa é que na prática... aqui quando ela faz justamente o inverso e assim, e os interesses nem sempre são republicanos. Tem que Legal. ter muita coragem. Eu queria te perguntar um negócio que é relacionado muito à parte de gestão, né? Sim. Eu te admiro muito nessa parte, né? É muito difícil você ter um volume de processos como esse, né? Você falou algo muito, muito interessante para mim, que é a questão de sempre estar antenado, Sim. né? Isso eu defendo demais para todos os meus amigos. Cara, contrata uma pessoa de P&D, pesquisa e desenvolvimento no teu escritório. Você tem que estar antenado com tudo novo, Sim. né? E você montou dentro da tua estrutura algo que eu nunca tinha visto, que era um centro de inteligência. Né? Você destacou da tua base, do teu escritório físico, as pessoas que você entendia que fazia sentido ir para um centro de inteligência, colocou essas pessoas lá e elas são focadas em desenvolver, entre aspas, novos serviços que alimentam uma base de parceiros que você construiu como se fosse algo, uma analogia, como se fosse uma franquia, não é um modelo bem de franquia, mas um modelo de inteligência que você implementa com pessoas que você confia e abre novas unidades de negócio. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. É muito difícil ter qualidade quando você tem um volume muito grande. E assim, se você me perguntar se eu sou 100% satisfeito com tudo que a gente consegue entregar, não sou. A gente tá ainda em construção. Mesmo 15 anos depois, eu acho que a gente tem que melhorar todos os dias. E num dado momento, como é que funciona uma montadora? Você acha que ela constrói tudo lá, ou que eventualmente o nome montadora é porque eventualmente vem tudo ali de algum canto e ela monta o veículo na prática. Então, assim, se tu pegar como é que funciona, pegar o Henry Ford, pegar um pouco aí da história de como funciona um parque fabril mesmo, sobretudo no tocante a veículos, geralmente tem toda uma base ao redor ali daquela estrutura que produz ali o que não é interessante e que a montadora perca tempo para fazê-lo. Então, a montadora basicamente tem coisa que ela fabrica lá, mas na essência ela monta as peças que eventualmente vêm ali, muitas vezes de fora do Parque Fabril, às vezes dali dos monta um ecossistema, né? Exatamente. Então, assim, eu entendi num dado momento que para o nosso modelo de negócios funcionar como uma espécie de montadora poderia fazer muito sentido. Caramba. Então, a gente ter ali a base, a gente tem nossa base operacional, por exemplo, a gente tem uma base muito forte no Pina. A gente tem uma base muito forte em Olinda, com o meu sócio lá, o Igor. Mas, assim, tem uma base forte em Caruaru, com Tamires. Tinha uma base com Canta, em Afogados, muito forte. Canta fez uma proposta muito boa e terminou comprando a nossa base lá, a nossa participação na base lá de Afogados. E também eu nunca tinha visto isso, né? Meio que um M&A... sei lá, de um escritório arretado. Exatamente. Então, assim, e a gente tem uma relação de irmão. Não preservou. Fez sentido para os dois lados, deu match ali e a gente fez negócio. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que a gente funciona como uma espécie de montadora mesmo. Então, a gente vê o que é que faz sentido ser produzido naquela base e o que é que eventualmente não faz sentido. O que é que eventualmente eu vou ter um desgaste muito maior para eventualmente produzir. Porque o público do Prev vai da classe A até a classe E. Se eu atender em igualdade de condições um público com nível de exigência da A, com nível de exigência da E, em algum momento ali eu vou falhar. Claro que o ideal, interessante, é você entregar o mesmo produto, o mesmo resultado, mas o nível de exigência é completamente diferente. Então, assim, a base do Pina, que é a nossa base mais antiga, tem 15 anos ali de eventualmente operação, a gente quando começou naquela base ali, que é simples, tá? Não tem nada de grande magnitude, porque o público do Prev pede aquilo que a gente tem. E antes vocês faziam as bases muito próximos às agências do INSS. Isso deixou de fazer sentido com a unificação dos requerimentos. Então, assim, tá perto do INSS hoje, não tá? É a mesma coisa. Mas no começo da minha operação fazia sentido estar perto lá da Previdência. Ajudou muito a gente naquele momento. Hoje deixou de fazer sentido. Então, de alguma forma, a base do Pina, que é a nossa mais forte, que é onde a gente tem um nível de captação maior, que Haroldo toca com extrema propriedade, Diogo toca com extrema propriedade, Ivânio e todos os colaboradores que estão lá, que são aí meus braços
direitos são a cabeça, são as pernas. A gente tem ali, a gente toca naquela unidade o que o público daquela unidade exige da gente. Então, se eu preciso de alguma coisa diferente, diferenciada, eu tenho um núcleo que identifica onde é que eu posso eventualmente atender com mais propriedade aquele tipo de específico de demanda, que a gente chama lá do núcleo de inteligência da gente, que cuida de um pedaço da operação de todas as outras, sobretudo a parte mais complexa, quem cuida dessa base operacional que fica lá no Rio Mar. Então, de alguma forma, a gente tem uma espécie de montadora funcionando no escritório. Ver o que faz sentido ser produzido ali, o que não faz sentido ser produzido ali, para que a gente possa otimizar o resultado final. Então, assim, basicamente é isso. E a gente estava falando aqui nos bastidores que o nosso modelo de expansão é um pouco diferente. Logicamente, se a gente vai estudar expansão, padronização tem tudo a ver. Então, assim, se a gente não segue ali alguns conceitos básicos, dificilmente vai ter sucesso. Mas no nosso modelo de expansão, os nossos sócios, que não são sócios do Pina, e eu cito o caso do Igor, entendeu? Que é o meu concunhado, é um grande irmão e tal, que é o nosso sócio na operação lá de Olinda, é o nosso sócio da operação de Moreno também. Ele tem total autonomia para gerir a entidade, eu ajudo, logicamente, atendo lá também nessa unidade, e o nosso núcleo de inteligência cuida da parte mais complexa do escritório, uma parte mais técnica, que eventualmente exigiria mais tempo. A gente tira, na verdade, aquele trabalho que seria feito na unidade e joga para a equipe que já tem um know-how maior para cuidar daquela... Que é a do Rio Mar, né? A do Rio Mar, que te toca aquela operação. Então, assim, é como se ali todas as bases fossem muito importantes, não tem nenhuma mais importante do que a outra, todas têm seu valor de uma forma geral, mas eu diria você que ajuda muito o fato de ter um cérebro ali que eventualmente é muito atuante, que está sempre antenado com o que está acontecendo, para tocar ali as questões diuturnas que são mais relevantes, são mais complexas. É um modelo de negócio extremamente diferente. Desafiador. Até porque eu sei que você paga bem, né? Você remunera muito bem essas pessoas, consegue mantê-las também. A gente não perde. Eu não vou nem falar de remuneração, mas assim, se a gente não perde profissionais pro mercado, alguma coisa a gente tem diferente, né? A gente não perde. Valoriza essas pessoas, né? Geralmente sim. Se a gente compara com o que... Não perde por preço, enfim. Veja, dificilmente. Então assim, se você observar em 15 anos quantos profissionais eu perdi pro mercado, talvez eu conte com os dedos das mãos. Sim. Quanto eu perdi pro mercado. Então, assim, para uma estrutura rodando há 15 anos, é muita coisa. E sabe o que é interessante? Outra coisa, tu acompanha as tendências. Por exemplo, quando as agências do INSS era importante você estar bem localizado, você estava. Sim. Hoje, tudo foi digitalizado. E eu vejo você se movimentando de verdade, né, o escritório, para ir com força para o digital. É porque o Reis e Pacheco, na verdade, ele não parou de crescer e não parou de se moldar de acordo com as perspectivas de mercado. A gente tem que estar pronto para o digital. Assim, o digital hoje nosso representa muito pouco do escritório. Eu diria você que 1% talvez, ou menos de 1% ainda. Ainda, né? Ainda. Assim, a gente ainda tá muito aquém disso. Tem muita gente ganhando dinheiro com digital no Prev? Tem. Aqui em Pernambuco não tem ainda. Entendeu? Sabe? É uma dica para quem eventualmente tá aqui na ponta ou nos assistindo e tal. Pouquíssima gente consegue aí ainda em Pernambuco fazer dinheiro com digital no Prev. Os maiores escritórios digitais ligados ao direito previdenciário são de fora. E são do interior do Paraná, tem um grande escritório, que assim, eu sou fãzaço do trabalho deles. Interior do Mato Grosso tem um grande escritório também que foca muito no digital. Então, assim, tem muito espaço. Então, não é que eu esteja fora completamente, mas a gente está pronto para essa transição. Em algum momento, se hoje a maior parte da demanda, a maioria esmagadora, vem ainda do analógico, em algum momento vai haver inversão de tendências, que a gente já experimentou o gostinho ali, especialmente na pandemia, mas a gente está pronto também para o que o mercado pedir. Eu acho que é um grande desafio. Eu vejo porque eu estou no digital já há um bom tempo. Eu estou desde 2019, ainda que de forma muito amadora. Acho que o Lucas vai agregar muito valor nesse sentido. Mas eu não ganho dinheiro diretamente no digital. Eu ganho dinheiro indiretamente. Sim. Então, aquela pessoa que é do Prev... É o branding, né? Branding. É muito aquela mais... pessoa que é do civil e chegam para ele uma determinada causa ou serviço tributário e ele... Opa! Eu sigo o Paulo Pimentel e aí vou... Eu acho importante você mencionar isso porque as pessoas têm muita trava, né? E aí eu venho perguntar para Paulinho. Paulinho, ó... Eu vou tirar meu terno aqui por enquanto. Tira. Vocês estão conversando aqui. Tá todo mundo informado aqui, vai? Tá tranquilo aí. Vou tirar o terno. Eu digo, Paulinho, tu... se tiver o último café aí, meu irmão, me desculpa aí. Já vai acabar mesmo com o estoque do cara. Eu perguntei, né? Paulinho, tem microfone? Isso é Edu. Tem microfone? Não, tenho não. Cara, tu tem luz? Não, tenho não. Tu tem
esse negócio, eu esqueci o nome do... Oxe, esquece, aí já é tecnológico. Não, tenho não. Irmão, tu não tem nada, e como é que tu fazia as coisas? Não, meu celular, pegava, botava, apoiava no livro. Então, isso é um grande exemplo, porque as pessoas, elas criam muitas barreiras. É dizer, não, mas eu preciso de um ring light. Ah, mas eu preciso de um microfone. Ah, eu preciso... Não, velho, o que você precisa é execução. É e isso. vocês mostram muito isso. Detalhe que né, eu sou assim até hoje, tá? Sim. Por exemplo, Ainda. Eu vou... ainda. A gente, nossa sociedade começou há pouco tempo. E Lucas hoje mandou um WhatsApp pra mim. Ele fez: posta o podcast de Pedro nos stories. Eu disse: como é que eu vou fazer isso? Diga aí. Tipo, o negócio. Eu vou matar esse cara. Aí eu disse: bicho, é porque eu simplesmente vou lá e, por exemplo, altas situações assim que chegam até lá no escritório, eu não sou bom em procedimentos, em forma, em digital, em fazer para mim, por exemplo, uma apresentação de PowerPoint é uma dor gigantesca. Agora, o que é que geralmente eu faço e que eu, de certa forma, entrego muito bem eu preciso fazer essa apresentação no PowerPoint e no Excel uma apresentação linda que vai mostrar teu fluxo de caixa, recuperação, parará, um bocado de número, que eu tenho lá no meu operacional, galera que manja isso pra caramba. Mas E sabe aí, o que é legal também? É que vocês têm essa humildade, né? Sim. Eu conversei com o Almir lá atrás, Lucas, eu contratei a maior empresa de consultoria do Brasil, de gestão, pra arrumar minha casa, porque eu tenho essa deficiência. E é uma coisa Da mesma maneira, É isso, você... velho. A gente tem que... Ninguém sabe tudo, pessoal. Sim. Aquele que te vender, que eventualmente sabe tudo e vai resolver todos os seus problemas em todas as áreas ao mesmo. Esse aí. E é uma coisa que eu chego. Piramideiro. Eu chego às vezes, vou botar minha roupa, vou me vestir adequadamente, vou apresentar, falar, porque eu estudo muito comunicação, persuasão, modo de falar, postura, tonalidade de voz, e aí eu geralmente consigo entregar. Ele acredita que eu fiz esse trabalho operacional gigantesco. Muitas vezes está tudo desenhado na minha cabeça, mas eu não consigo colocar isso, por exemplo, no papel. Eu preciso falar para que você escreva e bote lá no papel, que provavelmente gosta de escrever. Eu lembro das Maldivas. Meu amigo, eu dava risada lá, entendeu? Do nada lá, a gente no all inclusive, tudo liberado, drink, bebida, não sei o quê. Paulinho, ele vai gravar meu vídeo. Eu vou gravar um vídeo Chegava conteúdo. lá, ali, chegava, tu grava aqui pra mim, não sei o quê. Tu olha o fluxo de caixa, não sei o quê. E às vezes eu ficava dizendo... Paulinho, deixa de ser Cara, bandido, mesmo, Paulinho. pô. E eu disse, caramba, o que será que eu posso falar? Ah, não, tem esse negócio que... Vai, grava aí, amigo, por favor. Vai. Vê se tô bonito, vê se o quê. Aí vai lá e grava. Mas veja o quanto acelerou isso a carreira dele, né, Almir? Demais. Da pessoa olhar pra ele e ele ser inspiração pra milhares de jovens do Brasil inteiro, né? Essa execução, essa falta de, falem o que quiser, eu vou fazer o que eu acredito que possa gerar valor pra algumas pessoas e vai lá e dá a cara a tapa e é gera... uma coisa, Muito é uma bom, coisa velho. que eu apresento e falo lá, porque é uma coisa que eu me dedico 24 horas por dia, que é a área que eu atuo. Então, veja, o que eu tô entregando ali, eu sei, por isso que eu não tenho... Com todo respeito do mundo, você pode colocar advogados, contadores. Na minha área, vamos discutir. E isso vai te dando canja, né? Acho que Almir, na parte lá, 17 anos, o cara já entra de cabeça num negócio político que você caiu, enfim. Aquilo te ajudou pra caramba em negociação, em você Demais. saber lidar com o povão que foi o teu cliente final até hoje. Pra tu ver como são as coisas, tudo terminou encaixando. Aí engraçado quando isso veio na época da eleição, mas tá vendo que ele é político, ele disputou aí. E pra eu explicar que eventualmente eu tinha 17 anos de idade, era meu pai, não tinha nada a ver com isso, não sei o que. O pessoal, não, mas não tem nada a ver não e tal, parará. Então assim, era engraçado, mas me ajudou muito. Muito mais me deu do que tirou, porque se eu não tivesse começado a vida devendo um bocado, sócio do SPC e da Serasa, por conta disso, daquilo, talvez eu tivesse demorado muito mais. Eu lembro como se fosse hoje. Eu na faculdade ainda, madrugando lá, sexta, sábado, domingo no escritório, e meus amigos de faculdade passavam, né, de carro, indo pra balada e o quê, não sei o quê, Dona Carolina e tal, e passava a Bia Luz no escritório e disse, Almir, tu vai endoidar, porra. Tu vai endoidar, não sei o quê e tal. Eu era de chacota na época de faculdade, porque assim, chegava de terno já ali, terceiro ano de faculdade, quarto ano de faculdade, e eu levei muita gente da minha sala para eventualmente pro mesmo ramo, né? Então assim, da minha sala hoje tem muita gente que trabalha com a gente, ou é parceiro, ou é sócio em alguma outra operação. E aí o pessoal dizia, quando eu chegava na sala, disse, ih, chegou ao Almir os estagiários dele. Só que todo mundo era aluno da mesma sala. Então assim, era chacota. Mas terminou que lá na frente quem fazia chacota, bateu na porta Eu e escuto eventualmente... isso até hoje, eu escuto isso de amigos, não amigos, clientes. Eu disse, pra que você tá numa pegada dessa? Você é um menino novo, você já tá indo, você vai chegar lá.
Então, assim, cada um tem sua vida, cada um tem seus propósitos, cada um tem sua necessidade. É a fome. É a fome. A fome Paulinho, o defeito dele é só o negócio do Náutico. Quando foi a final da Copa do Nordeste? Ganhou, bicho. Vamos mudar 1x0. Tá? Agora, Fome roubada. Ali foi foda, velho. Aquele pênalti ali, irmãozinho. Bronca, eu acho que a dor maior que eu tive, eu acho que foi contra a Croácia. Foi ali. E a gente tava coladinho, né, velho, lá. Foi. E até isso, velho, tem um detalhe que aconteceu, tu vai lembrar que eu tava junto com o Paulinho vendo o jogo, a gente tava junto, eu acho que no finalzinho lá, quando o Brasil leva o gol, aparece Paulinho lá na Globo, assim, Desesperado. Desesperado. Né? Que tem Paulinho... um meme assim, ó. Paulinho tava Meme assim. muito tenso, eu tava colado com ele. E nessa hora que o Brasil levou o gol, eu tava preocupado com o Fernandinho. Porque Fernandinho, entendeu? Eu desci pra ver o jogo com ele, né? Pra ver o restinho com ele. Quando vai pros pênaltis, fica só eu e Fernandinho, grudado. E assim, eu não tenho muita sorte em disputa de pênalti. Toda vez que eu... Aliás, toda disputa de pênalti que eu presencio, geralmente o time que eu tô torcendo dá alguma zebra. O Sport perdeu, inclusive, agora. Essa disputa ganhou no jogo, mas disputa de pênalti eu não dou sorte. E aí, Paulinho sabe que na Copa eu já tava meio que... Eu achava que, Paulinho, se der Brasil e Uruguai... Eu sou muito otimista por natureza. Mas assim, eu sou muito realista com futebol. Então assim, eu disse, Paulinho, se der Brasil e Uruguai nas oitavas, eu acho que pode dar zebra. Paulinho... Mas só na final já, pô, relaxa, não sei o que e tal. Confiante ao Já tinha comprado, né? Já Direto tinha. da final. Tem coisa que eu não posso contar aqui dessa da Copa, não dá pra contar Não, aqui. e o pior é que eu era um pouco Comprou. óbvio. Chegava, tava os argentinos, não sei o quê. Eu disse, peraí, faz isso não, menino. Bota Vinícius Júnior, Neymar de um lado. Ele Exato. comprou até os produtos da Apple. E o pior de tudo, o pior de tudo Não, foi essa aí é antes do foda. jogo. Essa é muito pesada. Essa é off. Essa é off. Não, a gente até pode dizer um dia. Antes, só uma observação. Tá chegando ainda. Que as pessoas não sabem o nível de confiança que a gente tava, né? Chegou nas quartas de final, Almir é um monstro de milha. De viagem. Eu não entendo nada. Né? Vamos montar um curso disso. Não, então. bora aqui. Aí bote aqui, porque meu amigo... Aí, de repente, Almir fez. Não, se a gente comprar tal ponto, tirar a passagem, isso aqui, não sei o que, a gente consegue uma passagem pro Catar por R$2.000 pra semifinal. Eu disse, oxe, traz a rainha. Aí eu disse, né? Aí ele fez, eu vou levar lá, trazer Lari, e tu vai trazer a rainha. Aí Mário fez, não, então eu vou trazer Léa. Aí Thiago fez, então vou trazer Dai, não sei o quê. Aí, Foi. por quê? Porque já ficou acessível pra ir. Porque, trazendo pra cá, aí a gente decide, dá um jeito daqui, né? Desenrola, né? E aí a gente já tava meio... Ele reservou as passagens. Foi. Pra depois do jogo da Croácia, a gente ia fazer o coisa. E, inclusive, eu disse até a rainha, eu disse, se liga que o Brasil passando, tu vem pra cá. Ela fez, não, e meu trabalho, no meu estágio, ela tava no estágio. Eu disse, minha filha, é Brasil e Argentina, você fala a Copa do Mundo. Esquece, você tem que vir. Não tem alternativa. Cara, e a gente tinha os ingressos já da Não, semifinal. era um negócio Cara, que já tava todo estruturado. Porra, velho. A gente já tava vendo a prévia lá com os brasileiros, já era um negócio... Não, tava tudo. E aí, o que aconteceu? Quando acaba o jogo, eu tava com o Fernandinho, e Fernandinho é apaixonado por futebol, e talvez seja culpa minha, porque assim, eu gosto muito do esporte, entendeu? Eu sou aquele torcedor de acompanhar o time, de ir pra lá, de ir pra cá. Nunca vou me mover com direção de time, porque eu acho que você termina perdendo um pouco da tua essência. Nunca vou participar ativamente de gestão de clube e tal. Porque é o seguinte, geralmente quem vai... Então, depois a gente conta isso em outro momento. Mas aí eu desço pra assistir com ele de cobrança de pênalti, né? E quando acaba, ele começa a chorar, eu abraço ele e, assim, alguma câmera que eu não vi de onde vinha... Passa uma cena bonita danada. Pega a gente chorando. Tu acredita, velho, que um cara pegou essa foto do meu filho chorando? Cara da época das eleições do OAB, filho de uma conselheira federal que eu tenho muito carinho por ela, tá? Ele pega a foto e publica na rede social deles. Esse cara não para de passar vergonha. Perdeu a eleição do OAB, perdeu as eleições presidenciais como se eu tivesse votado em algum outro, e nem no Brasil eu tava na época das eleições presidenciais, e agora foi no Catar levar azar pro Brasil, uma sorte, não sei o que, pega a foto do meu filho comigo chorando, não sei o que, pô, velho, cara desse... É muita ignorância, né? Não, cara, um cara desse, assim, eu não sei, velho. Deve ser um infeliz, assim, uma pessoa que... Exatamente, e postar na rede dele, parece que ele foi execrado numa situação dessa, mas pra tu ver a que ponto chega ali algumas situações de ódio, não sei nem quem é a pessoa. Nunca vi na minha vida. Eu queria te dizer que nunca fiz mal nenhum. Grande referência como pai, tá? Pra mim, e enfim. Pra mim também. Eu conheço o Nadinho, enfim, conheço o Almir. E eu sei da tua batalha, né? Então talvez ele vá ser pai um dia, e talvez ele precise consolar o filho no momento e assim talvez ele vá lembrar, meu Deus do céu, o que é que eu fiz com um cara que eventualmente eu só queria fazer mal e o cara nunca me fez nada de eventualmente. E aí, até hoje eu não consigo entender. Assim, o pessoal pediu
processar ele criminalmente, porque assim, ele expôs um adolescente na história. Mas assim, eu entrego a situação dele pra Jesus Cristo. Deixa que paciência. eventualmente... É porque nunca é só futebol, né? Eu acho que o futebol é uma paixão que move, não é só um esporte. E quando a gente tá lá na Copa do Mundo, acompanha. Veja, Foi massa a cobertura que vocês fizeram. Cara, Foi velho, massa. Paulinho especialmente ali, ele nasceu pra isso. O cara é um showman, né? Tu nasceu pra isso. sabe por Paulinho. quê? Porque eu sou autêntico, né? Eu queria mostrar, na verdade, a minha vida. Muitas pessoas às vezes chegavam e disseram: meu irmão, Paulinho, tu é um advogado, como é que tu tá fazendo isso? Meu irmão vai quebrar a tua carreira. Eu disse: bicho, esse sou eu. As pessoas, quando eu tô numa reunião... Isso que é legal, né? Não é aqui... Almir não é um ator, Paulo não é um ator, Lucas não é um ator. E eu trato com extrema sinceridade os meus clientes, com extrema autenticidade, e falo, porque quem me conhece mesmo sabe que eu sou a mesma pessoa falando aqui, falando no Instagram, quando desligo os microfones, eu sou essa pessoa. Então, inclusive, quando eu estava na Copa do Mundo, eu era exatamente aquilo que eu estava mostrando nos bastidores. E quando, antes de eu ir para a Copa do Mundo, eu disse, caramba, como é que eu vou passar? Eu sempre quis ter condições de ir para a Copa do Mundo. Eu nunca imaginei que eu ia ter condições tão cedo, tá? Mas isso é sempre um sonho tão distante. Nós vamos para as Olimpíadas também ano que vem, porque depois se torna mais palpável. Mas na época era um sonho, de vida. Cobertura pela ITS dessa vez. Com certeza. E eu queria ir. E quando eu pensei, disse, caramba, mas eu não vou, porque o escritório tá crescendo, pegando fogo. Como é que eu vou passar 15 dias, 20? Eu passei 30, né? Mas na época era 15 dias. 15 dias, meu Deus do céu. Aí eu vi um vídeo de Adriano Galisteu falando o seguinte: Ayrton Senna, ele morreu sem conquistar alguns sonhos, que foi ser tetracampeão e foi também não conhecer a Disney. Aí eu disse, porra, mas aí? Ele sempre teve condições de conhecer a Disney, mas é porque ele sempre colocava esse sonho para depois, porque o trabalho sempre ia em primeiro lugar. Aí eu disse, caramba, é exatamente agora. Quando é que eu vou ter a oportunidade de ir para a Copa do Mundo depois, de novo, com os meus amigos? Eu não vou deixar essa oportunidade passar. E foi a melhor, sinceramente, foi a melhor coisa da minha vida. Foi uma viagem, assim, inesquecível. Imagino. Fiz amizades, fortaleci minha amizade com pessoas queridas. A Almir é uma delas. E foi uma experiência de vida, porque é um enriquecimento cultural muito grande. Porque eu falava com pessoas da Índia, da Quênia, lá da África, o alemão. Virou amigo de todo mundo, né? My friend. Bicho, eu fiquei... Porque eu sou gente da gente, pô. Eu gosto de gente. Eu gosto de abraçar gente. Bora contar aquela história de Paulinho. Aí teve um dia... Se eu contar só essa história aqui da Copa do Mundo, tá? Teve um dia lá que o Brasil ganhou o jogo, né? Aí o pessoal foi para um restaurante depois e tudo mais. E aí Paulinho tá nesse restaurante e faz amizade com o pessoal da Arábia Saudita, né? Aí nessa amizade que ele faz lá com o pessoal convida ele, vem pra cá, fique com a gente e tal. E Paulinho era o mais fluente de todos no inglês. Todo mundo arranha alguma coisa, mas Paulinho era fluente e tal. E o pessoal vinha pra cá, ficar bebendo com a gente, não sei o que, e tomou todos e tal, não sei o que. Na hora de pagar a conta, o pessoal Isso é verdade. O pessoal que tava da Arábia Saudita o pessoal que tava cobrando a conta achou Paulinho o mais bonito de todos, mas esse é o mais rico. Aí chegou lá o garçom e entregava Paulinho a conta, 17 mil catares, né, Paulinho? Meu irmão, eu tava na ponta. 25 mil reais. Porque quando eu cheguei, aí eu disse, era pesado, as brincadeiras não tá pesado no sentido de caro, né? É caro. Mas, bicho, tá no fluxo aqui, eu não vou deixar passar essa oportunidade, eu vou pro que der aqui, o que dá pra mim dá pra tudo. Sendo que aí a brincadeira foi ficando cada vez melhor. E eu disse, Jaiminho, esse saudita ali é forte, viu? Porque tu já me fala. Esse saudita é forte. Aí a gente vai fazendo amizade com um gol, de repente eu disse, hello, my friend. Porque o cara tem que falar my friend, né? Porque o jeito é o inglês dele. Come here, stay here, let's go to drink. I love your city. Where are you from? Saudi Arabia. My gosh, this is my second home. Aí o cara aí eu disse, Jaiminho, pô, tu tem que dar alguma coisa pra ele, porque além da reciprocidade, lá vai Jaiminho com o cascol do esporte. De repente, uma brincadeira, o cara começou a soltar champanhe que sai fogo. Uísque, não sei o que, a gente ia fazer o quê? Bebendo. Eu não tava nesse, eu perdi esse dia. De repente, eu na ponta da mesa, mas aqui, conversando aqui com a galera, tal, não sei o que, o cara chegou, pô, com a conta. Hey, my tips. Aí eu... Tips? Eu disse, no English. Não speak English. Cara, my tips, sir. Aí eu disse, no, my friend. There, no English, Brazilian, no, Brasil, no. Aí o cara,
chegou um momento que ficou registrador, porque ele pegou a carteira e botou assim na minha cara, praticamente, a conta. Aí quando eu abri, eu acho que 18 mil catares. Dá uns 25, 26 mil reais. Eu disse, my God. Let's go, Jaiminho. That's perfect. Aí o cara chegou e voltei, deu uma de dois, continuei bebendo aqui. Eu disse, deixa a turma resolver pra mim dar. De repente, pô, os caras começaram a discutir a conta porque tava dando errado. Não era pra gente pagar, não. Era porque a conta tava errada. Porque era uma conta besta pros caras. Era petróleo lá e Aí chegou um determinado saudita lá e disse, ei, não, deixa. Era uma garrafa de vodka que tava mais. Não tem problema não, passa aqui. Quando o cara último tava passando, Jaime chegou. Hey, my friend, I'm here. Como se fosse pra pagar a conta. Eu disse, ei, menino, você tá aí, tá Se viesse de Recife. tá dói. Oxe, pelo amor de Deus, cara. Que foi? Não, it's crazy. Ele perguntou, agora fica aí, menino. Deixa esse garoto, pelo amor de Deus. Essa brincadeira não dá pra gente aí, não, pô. Tem muita Pesado. história engraçada da Copa do Que Mundo massa. aqui, que a gente volta num próximo, talvez, Vamos. pra conversar mais. Ó, Almir, a gente tá chegando no final. Eu queria te fazer minha última pergunta e vou passar a bola pra Paulinho. Uma pergunta rápida. Quem são os 3 caras que te inspiram, assim? Cara, Ayrton Senna é um deles, assim, indubitavelmente. Na minha área tem um juiz federal que eu acho que é o melhor profissional da minha área no Brasil, o maior jurista do Brasil, que é o Fábio Souza. Assim, é um cara incrível em todos os sentidos. E Da ISDS, não é isso? do CDS. ISDS. Isso, exatamente. E no campo pessoal, cara, eu vou aqui, de alguma forma, terminar sendo injusto, mas assim, minha grande referência de vida, de batalha, a minha mãe, porque assim, ela vem de uma infância muito pobre e nasce em Salgueiro e eventualmente passa por muita coisa. Então eu diria que minha mãe, Ayrton Senna, que assim, que é uma inspiração para tudo na vida pessoal e profissional, e no campo profissional especialmente o juiz federal Fábio Souza, para mim é a maior referência. Bacana. Ô, Mi, para encerrar, eu queria que você dissesse assim: para o empreendedor, você só pode escolher uma. Qual é a qualidade ou característica que ele tem que ter? Só uma. Uma só. Cara, ele tem que perseverar. Eu acho ele vai passar muitas dificuldades ao longo da caminhada. Dificilmente ele vai acertar. Eu poderia falar de várias aqui, mas assim, a constância, a perseverança, não ter medo, e enfrentar ali. É muita coisa que vai acontecer que vai tentar fazer com que ele desista ao longo da caminhada. Mas assim, se ele tiver muito focado, se ele tiver eventualmente ali, lógico, eu acho que tudo tem que ser planejado. Até para empreender. Empreender não é botar na cabeça do nada e foi. Então, assim, eu acho que todo empreendimento tem que ter um planejamento também associado. Mas se fosse para escolher uma palavra só, seria o equivalente a não desistir no primeiro obstáculo. Eu acho que, eventualmente, quando você está muito focado, você, eventualmente, tem tudo para alcançar o resultado que você imaginou quando planejou, quando resolveu empreender. Caramba, que bacana, velho. Eu queria agradecer esse craque, Almir Reis, ele que é uma grande referência para mim e para tantos outros advogados. Para mim também. Parabéns, Almir. Obrigado. Obrigado aí pela honra. Prazer todo meu. Paulinho, você é craque em todos os sentidos. É uma grande honra estar aqui com essa audiência seletíssima. Eu tenho certeza que vocês vão voar, vão muito longe. Vocês sabem que contam comigo incondicionalmente para tudo. Valeu. Obrigado a tu, Paulinho. Obrigado a tu, Luquinhas. Obrigado a todos vocês que acompanharam aí até o final. Valeu. Beijão, pessoal. Valeu.